Alô você, começa agora mais um episódio do Inova Rio, o seu podcast, o nosso podcast de engenharia e inovação. E hoje, meus amigos, complementando a conversa que a gente teve semana passada com o Guto Índio da Costa, trazemos aqui nosso querido Sandro Fernandes. Seja bem-vindo, Sandro. Poxa, obrigado, pessoal, por essa grande oportunidade de estar aqui com vocês. Sandro, que é engenheiro e CEO do Bondinho, do Parque Bondinho, Pão de Açúcar, aqui na Urca do Rio de Janeiro. Vamos falar aqui muita coisa aí sobre os novos projetos, sobre essa empresa que é uma empresa de mais de 110 anos, não é isso? Exatamente, são 110 anos e uma engenharia impecável, pessoal. Cara, eu não conheço uma empresa aqui no Rio de Janeiro que tenha mais do que 110 anos. São poucas e se você parar para pensar, Miguel, o Bondinho, a empresa, tem muita coisa do que de engenharia, de empreendedorismo, de turismo, tem muita coisa do que a gente admira e quer para o Rio de Janeiro, né? Então, bastante ousado na época você chegar a olhar... Disruptivo! Um engenheiro, como a gente fala, um engenheiro inovador, empreendedor, chegou lá, olhou para aqueles dois montes que até então só eram acessíveis para os escaladores, falou, vou fazer aqui, que só existia até então na Espanha e na Itália. Cara, temos que falar exatamente dessa história. Temos que falar aqui sobre essa história e como é que está se pensando no futuro. Não só o passado, mas o presente e o futuro desse que é talvez aí, junto com o Cristo Redentor, acho que os maiores ícones sem dúvida, do Brasil. Não estou falando nem de Rio de Janeiro, do Brasil, né? Então tem que fazer aqui as devidas apresentações. Compondo essa mesa aqui hoje comigo, meu amigo George Neder. Tamo junto sempre. Meu amigo Ed Lázaro. Prazer estar aqui com vocês novamente. E esse que é um programa oferecido pela ABS Rio, pela Mútua Caixa de Assistência do Sistema Confea CREA, que sai na plataforma do Diário do Rio e está sendo realizado aqui em parceria junto com o Clube Empreendedor, nos estúdios do Clube Empreendedor. Tá certo ou tá errado? Certíssimo. É isso. Miguel, vocês já descobriram se vocês têm parentesco aí, a família Fernandes? É primo. É primo, exatamente, bem primo. A diferença é que o Fernandes do Sandro é com S no final e o Fernandes da minha família é com Z. Isso define a origem da família. Exatamente. O Sandro deve ser de origem portuguesa. Exatamente. Isso. E a minha família é de origem espanhola, mas especificamente galega, que é aquela região da Espanha que fica em cimazinha ali, ao norte, para ser mais preciso, né? Em cima, depende da referência, de Portugal. Minha família é lisboeta. De Alfacinhos, né? De Alfacinhos. Ah, Alfacinhos, que bacana. E você já teve a oportunidade de fazer o caminho de Santiago de Compostela? Ainda não, tá lá na minha lista do to-do, tem que fazer. Tem um que sai de Portugal. Exatamente. 11 dias caminhando. Muito bacana. Exatamente. Sai do norte, sai perto dos primos tripeiros lá do Porto e vai em caminho a Santiago. Sandro vai chegar lá, vai propor um bondinho nos Pirineus. Ótimo, por que não? Boa ideia, Jorge. Vamos lá, boa ideia de engenheiro. Vamos lá. Exatamente. Eu não duvido nada. Lá no Portugal, no meio do caminho você dá uma parada, faz faz uma visitação pra você olhar tudo que você tá rodando, né? Exatamente. Por que não? Superior. Olha aí. E se voltar... Mas não vai ser mais bonito que o daqui. Duvido. Com certeza não, com certeza. E também não vai ser tão inovador quanto foi há 113 anos. Imagina. Como é que Augusto Ramos Como é que é o maluco que pensou isso aí? Rapaz, foi assim, foi algo inacreditável, né? Imagina que estava ali em 1908, celebração do centenário da abertura dos portos das Nações Amigas. E foi ali no bairro da Urca. Dia 28 de janeiro que foi feita a abertura dos portos. Sabe o que eu sei? Por quê? Meu aniversário. Tá aí. E aí foi celebrado ali, ele olhou os dois morros e ele falou, poxa vida, eu posso levar, o Jorge falou, né, as pessoas para verem a cidade de uma maneira totalmente diferente, porque até então só montanhistas, só os escaladores conseguiam ver. E ele tinha acabado de ver o primeiro teleférico tinha sido montado no mundo. Caramba! E ele começou em 3 anos. Em 3 anos ele pegou a aprovação, ele cotizou porque ele não tinha o dinheiro exatamente para investir ali, para mandar fabricar. Então ele vendeu cotas, arrecadou o dinheiro, foi na Alemanha, fez o projeto, mandou fabricar. A elite daqui, imagino eu que tenha sido quem tenha ajudado a cotizar, comprou a ideia. Exatamente. Literalmente. Exatamente. Impressionante. Uma ideia inovadora, porque a diferença entre um louco e um inovador, o louco fica tendo várias ideias. O inovador vai lá e faz e executa. Ele era um empreendedor Mas é nato. impressionante, né? Total. Imagina que em 3 anos, né? Cotizou, pegou a aprovação, cotizou, foi na Alemanha, mandou fabricar.
importou, e olha que algo sensacional. As polias tiveram que ser bipartidas, porque não cabia no porão dos navios. Caraca. Foram bipartidas e aqui foram juntadas, unidas e foram parafusadas. E a gente tem lá. Até hoje funcionando assim? Não funciona não, mas estão lá, museu. as originais estão lá no nosso museu. Não, mas eu fiquei impressionado. Inacreditável, né? Então é algo... Alemão é fogo, né? Tem que tirar o chapéu pros caras. E, poxa vida, a gente parar pra pensar que o bondinho, o Pão de Açúcar, foi muito mais que um ponto de visitação, uma atração turística. Ele introduziu o Rio de Janeiro e o Brasil na rota turística. Porque até então, o Rio de Janeiro era muito longe, o Brasil era muito longe. Sim, e aí ali foi a primeira angulação, né, que o bondinho fez próximo do turismo. E sabe que interessante, passado alguns anos... É muito antes do Cristo. O Cristo tem 90 anos. O Cristo tem 90 anos, exatamente. O bondinho está fazendo 20 anos. 111 esse ano. Quer dizer, influenciou ainda provavelmente Sim, a construção do Cristo, Sabe, imagino tem eu. uma foto que eu vou dividir com vocês, que vocês vão ver no lado direito a construção do Cristo. É muito lindo isso. A gente tem uma foto de uma estação nossa e o Cristo sendo construído com os andaimes ali também. Foi uma obra de engenharia linda também. Sim, não, né? Foi algo de se tirar o chapéu. E tanto o Cristo quanto o bondinho hoje são referências mundiais do Brasil. Não há Maiores ícones. São Exatamente. maiores ícones do Brasil. São as duas maiores, sem dúvida nenhuma, são as duas maiores atrações. E com perfis complementares, sabe? Eu, como católico, sou apaixonado pelo Cristo, pela ideia de ter o Cristo lá em cima, e de você chegar lá e entender a zona norte, a esquerda do braço, zona sul, à direita, zona oeste, você se situar lá de cima e ter o Cristo, eu sou fascinado. E já o bondinho, a experiência é diferente. É uma experiência muito mais de uso do que você consegue usufruir lá em cima. Como passeio, o bondinho é muito melhor do que o Cristo. Vou levar. Sim, o Cristo não tem... O Cristo você vai, sobe, é impactante pra caramba, mas você desce. Você sobe, exatamente. Você vai para O apreciar. bondinho você vai, meu irmão. Você usufrui do espaço. Você passa o dia lá, é uma Você usufrui do experiência. espaço. Você ficar ali. Se você for pela Nos últimos trilha. dois sábados, que eu sempre fui fã do Noites Cariocas, eu tava lá assistindo aos shows, sabe? Então você consegue curtir o espaço de uma maneira que no Cristo você não curte. Você até curte ele. Eu já assisti casamento lá, tudo mais, Padre Omar, etc. Mas eu sou padrinho, fui padrinho num casamento lá. Mas Isso é novo, né? Não? Oi? Casamento do Cristo. Não. Acontece de quando. Esse casamento, por exemplo, que eu fui padrinho, já tem tempo. Já. O primeiro foi o Zé Augusto. Mas você sabe que isso é super bacana. Se a gente pegar o ramo o braço de inovação, você sabe que você tocou agora Noites Cariocas e todo esse braço cultural que, se a gente parar para pensar, Nelson Motta desenvolveu, ajudou a música popular brasileira, foi ali junto conosco. Nós somos super felizardos de ter o Nelson Motta ali junto conosco, desenvolvendo o Noites Cariocas originais, antes até as frenéticas, e ali a música popular brasileira tomou corpo. Isso é muito bacana. Então, o bondinho também influenciando, liderando um novo movimento musical, cultural aqui na cidade do Rio de Janeiro. E eu sou daquele, Alessandro, que acha que gostaria que mais coisas... Agora, hoje em dia, já tem um clássico lá. O Cota 200, eu frequentei o restaurante. Então, assim, eu sou dos que acham que aquele espaço de tão privilegiado que a gente deva frequentar mais naturalmente, sabe? Não só quando tem algum amigo que você quer levar lá. Ou Quanto tempo leva para você subir de bondinho até o último patamar? Bom, são alguns minutos. Você sabe que, em média, uma pessoa leva somente entre 1h40 e 1h50 dentro do Parque Bondinho, fazer toda a visitação. O que você infere sobre isso? É que ela passa grande parte na fila, alguns bons minutos subindo e descendo, entendeu? Mas usufruindo mesmo, entendendo a capacidade dessa cidade que ela tem, essa beleza única. Sabe porque nós somos tombados, nós somos, na verdade, declarados pelo Unesco Patrimônio Mundial Cultural, por essa beleza do que é a natureza junto com o trabalho do homem. Isso, perfeito. Isso é incrível. E
de lá a gente consegue, como você falou muito bem, ver a cidade, o relevo da cidade, dialogar de uma maneira totalmente única. Você está de frente para a cidade, porque essa cidade é única no mundo. O encontro de montanha com o mar é uma coisa, onde quer que ele aconteça, ele é muito bonito. É igual ao Rio, eu nunca vi. Nenhum trecho da costa do Rio você tem uma montanha tão imponente quanto o Cristo, entendeu? E tão dentro da água, propriamente. Ó, vou falar uma coisa pra você. Eu não viajei tanto assim, mas já viajei um bocado. Em termos de cidade, beleza natural, igual o Rio de Janeiro. E aí, principalmente essa parte da Baía de Guanabara e tal, eu nunca vi nada igual. Não tem. E eu, como paulista que tem o Você coração... paulista? Nada é perfeito na vida. Né? Nada é perfeito. Erradicado. Ele já vem treinado pra agradar carioca, né? Erradicado. Pô, cara, mas eu adotei há 11 anos, fazer 12, né, o Rio de Janeiro como minha cidade. Entendeu? Mudei pra cá, me estabeleci aqui, que eu tô com a minha família, entendeu? Eu amo essa cidade, né? E puxa vida, essa cidade é única no mundo. O jeito que ela te abraça, que ela te acolhe, o povo, a beleza arquitetônica dela, a natureza dela. Mas tu não tá com sotaque de paulista. Meu sotaque é de engenheiro. Mas você sabe que isso é uma coisa que acontece muito. As pessoas de fora do Rio valorizam mais a cidade do que o próprio carioca. Eu mesmo tive a oportunidade de morar fora, morei na Alemanha. Quando eu voltei, fiquei um ano lá, voltei. Eu saindo do Galeão, pela linha vermelha, eu vendo o relevo, e eu não estava mais acostumado em ter aquele horizonte recortado. Eu falei, eu dentro da linha vermelha, olhando o relevo, falei, cara, que cidade maravilhosa. E aí, daí em diante, eu escolho a minha rota para ir para qualquer lugar, para passar por lugares bonitos. Ó, eu vou te falar uma coisa. Porque Hoje, assim, vindo pra cá, pro estúdio, pôr do sol, céu laranja por trás do Cristo, pegando ali aquela enseada, olhando ali o Pão de Açúcar, eu falei, meu irmão, é privilégio. eu não consigo me acostumar, brother. Isso é um porque privilégio. Não tem como se acostumar, não tem como se acostumar. Dentro de uma escolha de transporte, quando você vai fazer um deslocamento, você geralmente pensa se você vai ser o mais rápido, o mais confortável, o mais seguro. A minha escolha passou a ser o caminho mais agradável. Porque no Rio de Janeiro você tem a opção de escolher um caminho que eu tô entendendo o que você tá falando. Eu sempre pego o aterro na hora de ir pro aeroporto, Galeão, de manhã cedinho, porque o nascer do sol é por trás lá das montanhas, né? Pega ali o Pão de Açúcar e tal. Porque é muito mais bonito, apesar de que se eu pegar o Santa Teresa. mais rápido. O Rebouças não, o outro. O Santa Bárbara. Santa Bárbara é mais curto, mas eu prefiro ir pelo aterro, que é muito mais bonito. Teve uma época que eu ia pela Lagoa, porque a Lagoa pegava um trânsito absurdo para chegar no Rebouças. Só que eu chegava, o tempo que eu passava na Lagoa olhando, eu não estava acostumado, cara, valia a pena. Valia a pena. Um passeio turístico todo dia. Olha a coisa engraçada, eu chego lá, minha família pergunta, os meus amigos perguntam de São Paulo, como é que você vive no Rio? Eu vivo muito melhor que você em São Paulo. Porque, pô, trabalhar lá e trabalhar aqui, eu trabalho o mesmo tempo, trabalho muito, mas quando eu saio, estou num balneário mais lindo do mundo. Ele está onde? Na Marginal, ou parado na Paulista, ou trancado na Faria Lima, entendeu? No meio de arranha-céus, gente buzinando. No final de semana, eu quero usar, mas final de semana em São Paulo é meio claustrofóbico. Eu gosto do turismo em São Paulo. Não, São Paulo é bom para comer, sair e trabalhar. Agora, quando você chega no final de semana, se você é uma pessoa que gosta de esporte, que gosta de espaço aberto, tudo mais, você tem uma dificuldade muito grande com São Paulo. Não, realmente, ele não é uma cidade de beleza natural. Sentar num bar, alguma coisa, sentar, sabe? Os parques são muito limitados. Não, você vai chegar no bar, tá cheio de paulista lá. Na Praia Paulista, vamos pro shopping. Entendeu? Poxa vida. Mas é uma cidade cultural pra caramba. É uma cidade cultural, gastronômica, não há o que você falar. Mas tem um horário, Miguel, a parte de você da atividade física... Como turismo, você vai lá fazer um turismo e volta. A atividade física, ela é necessária. A atividade física, pra mim, sabe? Eu entendo. Os esportes que eu gosto são em céu aberto. Vai ter que fazer indoor lá. Não, é pro parque, né? Tem muito mas lá não é a mesma coisa. Bota a realidade virtual. Bota o Rio. Não, faz mais fácil, é o seguinte. Aí é o mercado. Exatamente.
Toma uma ponte aérea, uma horinha tá aqui, vem até a gente aqui, toma um chopp no clássico, É verdade. Visita. Washington Oliveto, na verdade, uma vez. Mas eu gostei dessa história do metaverso. Tem que fazer o metaverso do Bondinho. O cara lá. O Washington Oliveto, uma vez, ele tava. Eu tô aqui brincando com os paulistas, mas o Washington Oliveto, uma vez, ele estava sendo perguntado qual é a melhor das cidades cosmopolitas do mundo, qual delas é melhor. Nova York, Paris, Tóquio, Londres, São Paulo. Ele falou: São Paulo, a única que fica a 40 minutos do Rio. Essa resposta é excelente, né? Ou também, né? Como também muitas pessoas já falaram, né? Pô, como é que é morar em Nova York? Nova York é bom, mas é ruim, né? E o Rio? É ruim, mas é bom. E eu prefiro, é ruim, mas é muito bom, né? É muito bom morar nessa cidade. Tom Jobim. É verdade. Tem uma palavra mais feia que você. Exatamente. Mas ele é um cara Ele polite. tem licença poética. Mas essa cidade é tudo isso, pessoal. É por isso que é impossível não se encantar com essa cidade. É impossível não entender essa potencialidade. Você vê, né? Sabe que nos 110 anos do Pão de Açúcar, né? Nós vamos desenrolar a história do Rio de Janeiro, a história do Brasil. Nós não somos só o primeiro teleférico mais antigo em operação no mundo. É mesmo? Sim, o mais antigo. E detalhe, hein? O único que funciona 365 dias no ano. Não fecha para nada. Então a engenharia... Mas se chover muito, não fecha? Não, aí é condições Condição meteorológicas. ele pausa. Mas ele não para manutenção. Os grandes teleféricos da Europa, por exemplo, param há 3 meses, 4 meses para manutenção. Nossa manutenção... 3 meses de manutenção também? Esses caras são meio preguiçosos aí, pô. Pelo amor de Deus. Não, que eles não são engenheiros brasileiros. Cariocas! Ô, mas agora eu vou fazer um link aqui com a engenharia. Exatamente. Aí, ó. Tempos difíceis. Mas é isso aí difíceis. mesmo, velho. Hoje a gente tem muito que se orgulhar. Isso que falta no gostei, carioca. pô. Isso falta no isso carioca. aí, Um orgulho. Porque o teleférico que dita as normas teleféricas do mundo. Vocês sabem que a OITAF seria a versão mundial da ABNT? Nós temos uma cadeira lá. E o nosso diretor técnico, engenheiro formado no IME, tá? Que é ali no pé do bom. Exatamente, do lado. Ele entrou um dia, sabe que ele saiu à noite, tomou um pouquinho mais do que deveria, pegou, entrou dentro do bondinho, nós fechamos a porta, não vai sair mais. Entendeu? Entrou na porta errada, entendeu? Não vai sair mais, está lá conosco já há 17 anos, né? Entendeu? Pô, o cara tem cadeira na OITAF. Isso é muito importante, muito relevante, não só para o Brasil, mas para o Rio de Janeiro. Claro. Ou seja, o Rio de Janeiro está na elite da engenharia mundial. E isso é muito importante. Isso a gente tem que se valorizar. Tá certo. Ninguém Carioca. sabia disso. Ninguém sabe Também não tinha disso. ideia. Eu não sabia sequer que o Bondinho... Agora vai saber, porque é dessa audiência qualificada e robusta. Exatamente. E o Rodrigo vai fazer um corte sobre isso que bomba nas redes sociais. É isso, Rodrigo? Eu não sabia sequer que o Bondinho era uma empresa, na verdade, né? Porque assim, eu não entendia que existe o Parque Bondinho, que é operado. Companhia aérea... Pão de Açúcar, exatamente. Aérea? Ela começou há 113 anos, Companhia Aérea Pão de Açúcar. É a única que não quebra, então, na história da vida. Exatamente. A Companhia Aérea Pão de Açúcar tem 113 anos. Vamos quebrar não, hein, então. Pelo amor de Deus. Vamos. Por favor. Latam. Latam, Gol, enfim. Azul. Né? Mas a gente, sim, nós fomos, nascemos como Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar há 113 anos, né? E agora o nosso nome fantasia chama-se Parque Bondinho Pão de Açúcar. Por que parque, né? Porque onde as pessoas podem vir é muito mais do que uma visita a um ponto turístico. Que é o que a gente estava falando há pouco aqui do Cristo, da diferença do Cristo. Quando a gente entra lá no Bondinho, Pão de Açúcar, né? A gente tem toda uma experiência, né? Começa já, primeiro que você tem um contato totalmente diferente com as paisagens cariocas, né? Entre o mar e a montanha, isso aí é único. Segundo, que você tem uma série de atributos que você não encontra facilmente. Não sei se vocês sabem, mas vamos falar de inovação? Nós somos o único parque no Brasil que neutraliza o seu carbono, emissão de carbono. Ninguém fala sobre Mas isso. como que vocês neutralizam? Comprando créditos de carbono, entendeu? Tudo medido, toda a operação é medida e a gente compra. A nossa emissão é muito pouca, muito pequena. Vamos falar de ASG? Nós somos ASG na veia. A gente pegar aquele colo entre o Morro da Urca e o Pão de Açúcar, na década de 70, aquilo era capim colonial. Eu vi. O pior tipo de capim que tem. Entendeu? Hoje em dia parte da Mata trilha Atlântica. Mata Atlântica, monumento natural. Reflorestamento. Total.
Total, Bacana feito isso, pela né? empresa há 50, 60 anos. Isso é impressionante, né? Vamos falar de educação? Projeto Educa Bondinho. Isso ali nem tinha apelo, nem as pessoas estavam pedindo naquela época. As pessoas nem falavam sobre isso. O Educa Bondinho, por exemplo, nós recebemos mais de 10 mil crianças da rede pública. E a maioria dessas crianças, pasmem, não conheciam nem o mar. E elas vêm aqui... Do Rio de Janeiro. Morando no Rio de Janeiro. Vêm, conhecem o mar e sobem no Pão de Açúcar. Mais do que ter aula de ecologia, biologia, história, geografia, é plantado no coração delas que com educação dá para ter uma vida diferente. É verdade. Vamos mais ainda? Reciclagem. 2 tipos de reciclagem é feita. Que dá fruto à compostagem, onde a gente usa o nosso paisagismo e distribuímos sempre para as escolas do entorno. E a outra que a gente manda para o Light Recicla. E a Light vai fazer o programa de reciclagem dela e, teoricamente, daria um crédito na nossa conta de luz. Nós não usamos esse crédito. Esse crédito vai para a Gastromotiva e a Gastromotiva fornece refeição digna aos moradores de rua aqui no centro. Então, isso sim é uma empresa comprometida com a cidade. Uma empresa que é comprometida Como é que a essa gerar logística do resíduo no Pão de Açúcar? valor. Que pergunta maravilhosa, Miguel. Que isso? Vamos Aí, lá. pô, tô certo. Vamos lá. Miguel, todo mundo... Tô treinando, já vai Exato. fazer uns 40 episódios aqui. Porra, tá indo bem, meu garoto. Tá indo bem. Mas ninguém pensa, né, na logística que tem por trás. Vou até melhorar. Resíduo e esgoto. Esgoto, exatamente. Porque, por exemplo, a gente tem tubos, né, aéreos que levam água potável e outro que desce o esgoto. Mas no Pão de Açúcar? Até o Pão de Açúcar. Qual a altura do Pão de Açúcar? 400 metros. 400 metros. Você bombeia a água lá de baixo, Lá de de baixo cima? até lá em cima. E depois exatamente. você desce o esgoto lá de cima, lá embaixo? Exatamente. E Nossa, mesma mas coisa, eu tudo preciso com ver esse lixo. projeto. Exatamente. Então a gente sobe com as cargas, né? Com alimentos, o que for, bebidas, e descemos com todo o... Você tem o carro de próprio serviço claro. também. Temos um bonde de serviço também que é dedicado simplesmente para movimentação de cargas. Aí você né? faz a separação, no que você vai ser reciclado, porque vai ser, Exatamente. imagino isso. Mas o esgoto sai lá de cima. Lá de cima Imagina até embaixo. a porrada que vem. Pô, é uma pancada mesmo, cara. Imagina ter que cortar. Aí depois ligar de novo. Porque quando você liga de novo, vem aquele pau, né? Quando você desliga Na a água. água na casa. Na água, eu até consigo imaginar. Mas sempre foi assim? Não sei. Mas algumas Antes era décadas, balde. sim. Algumas Antes era balde, décadas, pessoal. Não, imagino que eu Sobe balde de passava. água, desce balde de cocô. É, um bom imagina. tempo. Um bom tempo. Não, você usava algum tipo de. Provavelmente de algum tipo de força. Bondinho descarregar de balde. Mas é um Cara da ponto. cordinha. É um ponto que eu acho que é um ponto de relevância, porque não deve ser um sistema simples, né? E mal ou bem, são quantas pessoas que sobem por dia lá no... Bom, em média, 4.000, 4.500, depende do dia, mas 4.500. exatamente, são 1.300.000 pessoas que pagam o seu ingresso E os pra- montanhistas. e mais 300.000 pessoas que sobem Pela trilha. Mais 1.800.000. Mas aí- 7.500 montanhistas que escalam o Pão de Açúcar. Mas quem 2.500. sobe pela trilha vai no Morro da Urca. Vai no Morro da Urca. Que é o primeiro. Exatamente. Aí Mas uma não conheço parte... Morro da Ali eu sei que o sistema de esgoto cai por trás da pista Cláudio Coutinho. Tem um ponto inverso, porque antigamente lançava direto na Praia Vermelha e a SEDAI mudou esse projeto na época que eu estava lá e despoluiu a Praia Vermelha com uma simples obra de inversão do esgoto do Pão de Açúcar. Isso nos anos 2000 e pouquinho, 2010, uma coisa assim. Foi um projeto bem sucedido. Hoje, a Praia Vermelha, ela já é balneável. Vamos falar, desde que foi feita essa vamos falar obra. então também de projeto inovador. Nós apoiamos o projeto Verde Mar, no qual tem uma pesquisa científica ali na Praia Vermelha, no qual foi descoberto um mini polvo que só tem na Ilha Grande e tem aqui, entendeu? Na Praia Vermelha. Esse é um projeto também que nós apoiamos também. Que é uma de praia, ensino. que é uma praia artificial, uma praia de reaterro. Exatamente. Por isso que uma aquela praia de granometria é tão grossa. praia? A Praia Vermelha. Ah, sim. Por isso que aquela areia é tão grossa, porque quando foi feito esse reaterro, lá naquela época o pessoal não. Inclusive, se preocupava Urca tanto. é, né? Urbanização carioca, né? Parte da Exatamente. Urca é toda de reaterro. É um projeto, Urca, né? É uma exatamente. sigla, inclusive. Quebrou, a empresa quebrou. Sério? Urbanizações Carioca, ela quebrou durante o projeto da Urca. Só manteve Coitada. o nome, foi Não, era eternizada. foi um projeto muito ousado. Que nem o cara do canal do Panamá lá. Ele também quebrou. Às vezes os caras pegam um projeto muito arrojado
É que eles não ficam vivos tempo suficiente a empresa não ficar tempo suficiente para... Não, os projetos são disruptivos, né? A UFCA é um bairro, pô, é impressionante, assim, é muito impressionante porque eu fui criado lá, principalmente. Mas, vão tirando isso, né? É que a gente tem um toque no coração. Os moradores errados vai botar no bairro. Mas aqui, vamos falar de inovação, vamos falar sobre o projeto que a gente conversou semana passada. Vamos chegar lá, mas eu queria saber um pouquinho do Murilo, como é que o Murilo veio parar no Rio de Janeiro. Murilo, olha eu. Eu sei que eu sou bonito como Murilo Benício. Você tava achando que eu sou tão bonito quanto o Murilo Benício, eu entendo. Deixa eu explicar para os nossos espectadores. Para quem nos acompanha. Eu tô errando o nome do Sandro desde que a gente chegou aqui. Era óbvio que em algum momento eu ia errar também durante o programa. Não tinha como, caralho. Mas aí, vocês me perdoam, é que tem uma cara de Murilo, Sandro, entendeu? Fazer o quê? Sabe que era tão bonito assim, não. Mas voltando aqui, ô Sandro, como é que você veio parar no Rio de Janeiro? Como é que foi essa história? Poxa, que bacana, né? Eu já estava um pouco cansado do Rio de Janeiro, do Rio? Perdão, de São Paulo, estava um pouco cansado de São Paulo. Você fazia o que antes em São Paulo? Eu trabalhava em varejo. Trabalhei muito tempo em shopping center, né? Foi a minha grande escola, foi a Iguatemi, empresa de shopping center, depois fui para o varejo. E estava um pouco cansado e eu tive a oportunidade de vir aqui e trabalhar no reposicionamento do Shopping Leblon. Ah, que legal. Eu vim com um projeto muito bacana. Eu estava voltando para São Paulo quando a Xangui, junto com o Odebrecht, ganharam a concessão do Galeão. E aí, exatamente, a Xangui me convidou para assumir a cadeira dela no Galeão. E aí eu fiquei ali durante os 4 anos o currículo do cara, hein? Até 2016. Caraca, quer dizer, e como é que você vê essa questão? Você, engenheiro de produção? Um semi-engenheiro, né? Galeão para comprar caminhos aéreos foi um... Foi um pulo. Foi um pulo. Como é que você vê essa questão da sua formação como engenheiro, mesmo sendo de produção? Não, mas é produção industrial. Mecânica, produção mecânica. Tá brincando. Mas agora falando sério. Essa sua formação como engenheiro, a importância dela no seu desenvolvimento profissional, as bases que você construiu, como é que você enxerga isso agora com você como CEO aí, tipo, uma grande empresa, 110 anos à frente aí de um projeto agora arrojado, como é que você enxerga essa sua formação aí, a importância dela? Miguel, muito boa também essa sua pergunta, porque a engenharia... Você tá aqui, ó, você tá desaprendendo, porque geralmente o pessoal fica incomodado na cadeira, pô, essa pergunta foi difícil, agora você tá só com pergunta fácil, pô. Tá perdendo, você tá perdendo a mão. Tô perdendo o jeito, mas boa. Mas olha, essa pergunta, eu fico muito feliz e tenho a honra de ser engenheiro, porque a forma de pensar, a forma de raciocinar, a forma lógica e de simplificar problemas, buscando uma solução, isso para mim eu utilizo diariamente, várias vezes no meu dia, né? Agora, tem uma pitada, sim, que é meu toque pessoal, porque eu trabalho com gente. Então eu motivo gente a encontrar as melhores soluções para realmente encantar quem trabalha conosco, quem vem nos visitar, quem a gente tem contato, seja na sociedade, seja os acionistas, seja os visitantes, ou seja, a gente pega a empresa e a gente foca ela pro encantamento. E aí faz o diferencial. Então, essa minha cabeça de engenheiro vai me ajudar nisso, né? Como que eu consigo pegar os problemas que a priori são difíceis, transformá-los em fáceis e para agregar valor na experiência que a gente se conecta. Você vê que a engenharia ela tem espaço para quem é de humanas, né? Porque o engenheiro que tem uma aptidão para humanas, ele geralmente tende a ser um gestor, né? E um bom gestor, né? Um bom líder. Sim. Porque é uma pessoa que sabe lidar com pessoas e sabe resolver problemas. Gestor é humanas, obrigatoriamente. Eu acho que não. Você gerir pessoas? O Sandro, não sei. O que ele falou foi sobre ele identificar a necessidade de pessoas e tentar atendê-las, encantá-las. Eu acho que é mais humanas mesmo. Eu acho que sim. Eu acho que a gente, na engenharia, a gente é capaz, a nosso modo racional de pensar, o que a engenharia nos ensina é desenvolver a nossa capacidade lógica, racional, de identificar um problema, de pegar qualquer problema e esgotar os caminhos até a gente achar a melhor solução. Isso. É isso que vai interpolando até você achar. É isso que o nosso cérebro foi treinado para fazer na engenharia, não importa o que é que você faça. Agora,
Outras áreas de formação, elas lidam com determinados conhecimentos que são mais utilizados no Na gestão de pessoas. com pessoas. Eu fiz direito junto com a engenharia. O direito, o manual de instruções da vida, da sociedade, é o direito. Sim, sabe? Então, são as regras do jogo, né? Exatamente. E a gente que é engenheiro, eu sempre brinco que eu fui direito, porque como engenheiro eu gosto de ler manual de instrução. Peraí, dá esse manual aí da sociedade. Desse país aí, dá esses códigos aí, vai. Deixa eu ler esse manual aqui, vai. Mas enfim, é isso. Por isso que eu concordo contigo que as formações humanas, elas, em tese, elas ajudam mais isso. O que nós temos a mais é a nossa capacidade de solucionar problemas, e aí de qualquer tipo. Entendeu? E aí o tempo faz com que você seja capaz de desenvolver soluções as mais diversas na gestão de uma empresa. Você fez alguma formação nessa área mais humana e social para poder se tornar um gestor aí à frente de empreendimentos tão grandes? Tive a oportunidade de fazer MBA. E ali sim também foi em gerência geral, foi em General Management, e lá sim, Estados Unidos, eu passei uns 6 meses, 4 meses, são 4 semestres, passei 6 meses focado em entender o comportamento humano. Ah, legal. Entender como que a cabeça das pessoas funcionam, né? Quais são os gatilhos positivos onde você pode sim gerar diferenciação. Foi um diferencial para você profissional? Você sente isso? Sem dúvida, olhando para trás. Sem dúvida. Tá foi, vendo? sim. Aí, uma dica aí pra galera que tá... A gente tem um público muito jovem. Ah, que legal. A gente tem um extrato lá de idade, não sei o que e tal. O nosso público, ele tá na faixa entre 25 e 35 anos. 40% do público tá nessa. Eu posso falar o seguinte, se você quer fazer exatamente, que beleza, tu já é o Edipo já é o velho do jovem. Tá no limite ali do jovem. Eu prefiro nem enquadrar. Jovem há mais tempo, né? Ele é o famoso jovem mais tempo. Ele é jovem há mais tempo, isso é ótimo. Mas é isso, pessoal. Se você quer fazer a diferença, procure entender como você consegue impactar a vida de uma pessoa positivamente. E você pode fazer isso através da engenharia pura, você pode fazer isso através das ciências sociais. Encontre o que você queira fazer, encontre um propósito que impacte positivamente a vida da pessoa. Esse é o segredo da sua felicidade. Bacana, hein? Bacana. Aí fica aí. Eu acho que na engenharia a gente tem 2 tendências. Uma é a gente se isolar da humanidade, porque a gente quer simplificar. E assim, bem ou mal, a matemática, a física é você simplificar a realidade para criar uma maneira de você entender. Então existe modelos aquela parcela... para explicar o que você vê, mas daí se isolar... Não, aí tem uma parcela que assim, teme um pouco a humanidade, as pessoas, interação social, que eu digo, e aí vai para os números, que eles sentem um certo conforto. Mas tem uma parcela da engenharia que gosta de pessoas. Eu me identifico, assim, eu acho que todo mundo aqui da mesa se identifica, a gente gosta de pessoas. Acho que depende das pessoas, vai. Não, eu gosto de entender a cabeça de pessoas, eu gosto de lidar, eu tenho uma, assim, eu acho que quem gosta de pessoas tem uma facilidade de se colocar no lugar da pessoa como se fosse a tal. Empatia, concordo. Empatia, mas a empatia de fato, não é aquela de se colocar no lugar dela sendo você, sabe? É você se colocar sendo ela. E isso é uma capacidade diferenciada no engenheiro, porque também o engenheiro muito bom para jogador de pôquer. Exatamente. E sabe como é que você faz isso na prática hoje em dia? Trabalhando um assunto tão atual, diversidade e inclusão. Porque na hora que você consegue ter diversidade na tua empresa, você consegue olhar sobre um prisma que você não olharia. Se todos nós olharmos sempre com a mesma visão, a gente vai ver sempre o mesmo campo. Na hora que você traz pessoas que têm outras visões, que podem te, oxigenar com outras ideias, a tua visão amplia. E a tua tomada de decisão é muito mais certeira. Entendeu? Isso que é a grande vantagem. Para trabalhar com diversidade e com inclusão dentro das companhias. E nós somos uma empresa super diversa, super inclusiva. Né? Se fala diversidade, poxa, somos uma empresa que foi gerida há 23 anos por uma mulher. Que legal. Hoje em dia, mais 50% do quadro de gerentes para cima formado por mulheres. Entendeu? Nós temos lá todas as raças, tem sim um desafio ainda de crescer a raça negra e estamos forte, determinados. É um desafio nacional, né? Exatamente, mas tem um comprometimento nosso. Certo, justo. O comprometimento também é nosso de trazer pessoas com diversos desafios que tem,
Inclusive nós temos também no nossa alta gerência, né? Alta administração, até pessoa autista. Nós temos. E falamos isso com muito orgulho. Que tem o hiperfoco, né? Os autistas, exatamente. E traz uma contribuição inacreditável pra gente, né? Questão de gênero, de sexo, de raça, pra gente, acolhemos todo mundo muito bem. E por isso nós conseguimos impactar tão positivamente a vida de mais de 1.600.000 pessoas que nos visitam, que se conectam com a gente por ano. Que nós conseguimos... São quantos funcionários no Parque do Bom Dia? Eu ia perguntar isso. Agora em torno de 300 pessoas. Tudo isso? Tudo isso. Caraca, eu não tinha noção. Diretamente. Diretamente. Indiretamente, aí tem mais uns fornecedores 200. de serviço. E quando a gente pega, toda a cadeia do turismo, são 52 segmentos. A cadeia do turismo que, né, o turismo é composto. A gente está falando da principal atração turística do Rio de Janeiro, né? Vamos ser sinceros. Junto com o Cristo. Junto com o Cristo, mas assim, o Cristo, eu acho que ele não... Você não vem pro Rio de Janeiro pra ver o Cristo, né? Vem. O turismo religioso é muito forte. Vem ver o Cristo, vem ver o Pão de Açúcar. Os dois são questão de gosto aí. Eu já vi tanta gente vir pro Rio, só ver o Cristo, infelizmente não ver o bondinho, por isso que a gente discute a questão de ter que ter o passaporte, esse tipo de coisa. Isso é uma questão, né? E não... A gente tem uma dificuldade de acesso, né? Eu lembro, assim, várias vezes eu encontrei pessoas, até brasileiros, que estão hospedados em Copacabana, e aí tem preguiça de ir até o bondinho, porque não entende que o bondinho é do lado de Copacabana, ou seja, a maior parte dos turistas ficam na Zona Sul e não entende. O cara abriu um Google Maps, pô, pelo amor de Deus. Não, mas assim, eu acho que eu não sei por que é isso. Eu acho que o turismo no Rio, ele tem que desenvolver, ele é um turismo muito hostil. Tá? É um turismo que não é fácil fazer turismo no Rio. Isso eu concordo. Você tem muitas atrações no Rio. Não é fácil identificar o que fazer, qual roteiro você deve seguir, o que é imperdível, o que não é, sabe? Então eu acho que a gente tem um trabalho aí de melhorar e de conectar também melhor as atrações. Tá, isso eu acho que é um trabalho... Eu acho que o fato do bondinho tá fora daquela... É uma urgência que a gente tem que fazer no Rio. E nós já estamos trabalhando nisso, Jorge. Hoje em dia nós somos uma empresa que somos muito mais do que o bondinho. Né? Nós temos o nosso braço digital, super importante pra gente, que é a TAH. Fazer um metaverso do bondinho aí, pô. O cara chegando lá. São Paulo poder visitar o bondinho. Para as vaquinhas lá na Turquia poderem ficar olhando o bondinho. Produzirem melhor leite. Exatamente. Essa ideia é boa, pô. Essa ideia é ruim, não. Não, nós estamos lá. Temos a TAH, que é a Travel Activities Holding, que é a nossa holding, né, de toda a parte de digital. Nós temos nela a C2 Rio, que é uma agência de viagem, uma operadora de viagem, né? Ela não tem nenhum ativo, ela não tem nenhuma van, nenhum motorista, nenhum guia, mas nós temos a melhor experiência, mais bem avaliada no TripAdvisor. Ou seja, nós reunimos os melhores profissionais. Nós reconhecemos e pagamos muito bem a eles. Entendeu? E isso faz a gente ter um reconhecimento inacreditável. Utilizando o quê? Tecnologia. Quando a gente olha para o passaporte, estamos caminhando para isso. Temos já uma plataforma onde todas... experiência. Tu falou bem. O cara quer experiência. Mas pega rapidinho, mas só para você entender a questão do passaporte, que tanto se discute, tanto se fala. Você imagina que você vai entrar para comprar, por exemplo, você foi trazido, motivado pelo bondinho. Aí você vai lá comprar, você está comprando o bondinho, está lá no mesmo espaço para você comprar junto, de repente, um passeio na vista... A tirolesa. Não, um aquário. Um passeio na vista chinesa. Não. Você não iria, de repente. Sim, é verdade. Sabe? Você fala, cara, não vou. Mas está lá a cena, então você não tinha visto isso ainda, você nem sabia de repente que existia, ou a Star Rio lá no Roda Você fala muito da Vista de Neve, você acredita que eu nunca fui lá, cara? Olha só. Eu acho perigoso. Se quiser, vou te levar lá. Vou te levar lá e posso te levar para conhecer vários atrativos do Rio de Janeiro que estão todos na nossa plataforma, destinal.com.br. Cheque lá, destinal.com.br. Bora. Na Vista Chinesa ia ter a mesma Imperador. Mas vem cá que eu não corro que nem você, não. Vamos devagar, né? Uma caminhada. Vamos devagar. Pô, já é subida. Mas é uma... Vamos levar o Miguel pra cadenciar o ritmo. Não, só. A gente vai marcar lá. Encontra a gente lá com a cerveja.
Me inclua fora desta, tá entendendo? Enquanto a gente lá pra tomar uma cerveja. Mas sabe- Olha que já teve a minha época de fazer isso forte, hein? Já teve, pô. Eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, são 800 quilômetros. Pô, só o primeiro dia são 28 quilômetros subindo 1.000 metros, que é cruzando Pirineus. Que você citou aqui. Eu já houve a minha época, mas hoje eu acho que eu prefiro, depois de vocês Ando virem lá, devagar porque já tive pressa, a né, experiência. Exatamente. Não, mas eu ia falar isso, assim, a vista chinesa eu nunca fui porque eu acho perigoso. Mas aí eu vou além, assim, a minha área é transportes, então, assim, por exemplo, o bondinho, ele tem uma conexão com o metrô, não tem? Ou não tem? Não tem. Por quê? Bondinho. Pela distância, pela Não, pô, própria eu distância. vou falar por quê. Porque eu lembro que lá atrás, eu não sei se ainda tem, o metrô, ele tem um metrô na superfície que leva ao Corcovado, não tem? Ele tem uma conexão, não sei como que é. Ah, um ônibusinho. Cara, eu vou te Por que eu falar, tô falando isso? Não, tem a van, um serviço de van que Metrô na superfície. Metrô na superfície é o bilhete que você paga e você já eu sei, integra. mas não tem pro Corcovado, não tem não. Pro Corcovado a gente tem. Ele teve uma época, então ele já não tem mais. Ele tinha uma época que tinha, que deixava na porta do bonde que sobe. Por que eu tô dizendo? O turismo no Rio hoje, ele é muito associado ao modo de transporte. Óbvio que as empresas de mobilidade, aí, o Uber, etc., facilitaram muito isso. Mas por que a impressão de que o bondinho é longe? Porque o bondinho, ele não é acessível senão por carro. É por isso. Você não chega no bondinho. Óbvio, se você alugar uma bicicleta, você vai chegar lá rápido. Mas a pessoa não tem nem noção, ela nem para pensar que se ela alugar uma bicicleta do Itaú, em 40 minutos do aluguel da bicicleta do Itaú, ela chega no bondinho. Por quê? Porque o bondinho não está na rota do transporte que ela vai pegar. E aí, assim, se ela tiver... Tô falando de assim... Se tivesse um ônibus, como tem... Tô dando ideia, hein? Não, mas Édipo, vou te falar. Vou te falar. A sua ideia, a ideia é uma ordem pra gente. Nós estamos lançando já agora uma linha que vai ligar Copacabana, Bondinho, Corcovado. Depois ela vai ligar Copacabana, Bondinho, Porto Maravilha, onde tem aquário, onde tem Rio Star. Corcovado, a gente vai começar assim, a andar e fazer girar, esse círculo. Eu vou lançar até uma coisa que eu sei que é polêmica mesmo, tá? Que é, na minha opinião, deveria ter a conexão a partir do Leme, tá? A partir, não só Diz o bondinho? do bondinho. Não, eu sugeriria a estação cardeal, porque assim, atravessar. Bondinho chegar na estação bondinho. cardeal. Não, você tá falando por cima? Bondinho sai do Leme. Caraca, Sai do lá Leme. pro Forte ia ser do cacete. Tem hein? dois cabos. Não, você sai do Forte do Leme, chega no Morro da Urca. Então, hoje não sai de lá. Hoje Hoje sai... você sai debaixo do morro Você cancelaria esse. Não, você pode chegar lá também, ué. Você pode chegar por ali. Você pode chegar pelo meio do caminho, pô. Então seriam dois cabos. Só que o acesso Pra chegar no Morro da Urca, que você diz. o acesso pelo Leme, enfim, faria todo sentido, sabe? Seria muito mais interessante. Inclusive quem Teria que abrir um mapa para poder enxergar inclusive isso quem daí. reclama do acesso para a Urca, tudo mais Pô, ia ser do super feliz. cacete, bicho. Ficar super feliz. Isso já Dá foi, pra sair daquele reservatório. discutido Tem um reservatório de anteriormente, água foi- encaixada ali que não dá pra usar. Podia usar aquilo lá. Então, isso já foi discutido anteriormente e foi inviável, tecnicamente. Tecnicamente, Tecnicamente, E financeiramente, exatamente. Não, Eu também acho que foi. é meio raro. Eu acho que sim, a gente tem sim que buscar alternativas e transportes, né? E esse que nós estamos propondo, junto com Como essa tinha aquele operadora surf nossa... bus, né? Não tinha um surf bus que era um ônibus que ia gratuito, que girava? Pode ser que não seja gratuito, pode ser que esteja incluído no ingresso. Pô, mas- gente, então, vocês e vão aí- me desculpar. Desculpa, Sandro, eu vou fazer uma fala aqui. Olha só, o cara veio até o Rio de Janeiro. Vai no bondinho. Não é se o ônibus é gratuito ou não, ou se tem um ônibus que liga Miguel, com o não é metrô ou não, questão- que vai fazer o cara ir no bondinho ou vai deixar de ir no bondinho. Miguel. Até com todo respeito, se tá no site, junto com Cristo ou não. Miguel. O meu Não, ponto... não. Peraí. O meu ponto é o seguinte. É a experiência que o cara tem. Ok. Então, se o cara chega... A chegada até lá é agradável, lá é agradável, a experiência lá em cima é agradável. Esse cara vai voltar e vai falar assim: meu irmão, vocês têm que ir Mas no isso é bondinho o do problema Rio de hoje. Janeiro, porque o negócio é incrível. Pô, sabe
Sabe, você chega em Paris, vai falar com uma pessoa em Paris, a pessoa fala assim, cara, você senta ali, Champs-Élysées no final, toma um café, brother. Mas você sabe, você pega o metrô, você tá em Aí você fala Champs-Élysées, assim, ô Miguel. cara, Quantos que vão a Sacré-Cœur? Eu trabalho dia a Sacré-Cœur e o Sacré-Cœur tem metrô, só não tá não ali a principal. importa qual é o transporte, importa a experiência que o cara tem. Mas, Miguel, Não acho. a gente tem um problema de comunicação aqui, que era quem estava discutindo o negócio da plataforma da marca Rio, tá? Eu acho que esse cara hoje, ele, infelizmente, a gente ainda está confuso para ele entender que o bondinho... Aí só com pesquisa para levantar aí os dados e os parâmetros. Então, nós fizemos amigos isso. Através da Destinal, a gente vai oferecer o quê? Comodidade, serviço, experiência. Por quê? Se hoje eu quero fazer o básico de turismo, que é ir ao Cristo, ir ao Aquário e ir ao Bondinho, tá? Tudo no mesmo dia, eu tenho que pegar três filas. Eu preciso ir lá, eu não consigo comprar. Fila é uma coisa super desagradável. Então, mas se você puder comprar numa plataforma antes e com aquele plataforma você conseguir com um ticket só, você entrar nos 3, você já vai direto para fila. Você vai para fila só para entrar. Você não tem que ir na fila para comprar, para depois ir na fila para entrar. Com certeza. Entendeu? Você economiza o quê? Tempo, porque a única coisa no mundo que todo mundo tem igual, independente da sua classe social, são as 24 horas do dia. Se você consegue dar conforto, comodidade, serviço pro turista, entendeu? Quando ele tá aqui, isso nós vamos fazer. Isso a gente já está fazendo. Na destinal.com.br você pode comprar os ingressos das grandes atrações. E mais do que isso, pessoal, nós vamos disponibilizar isso em todos os concierges dos hotéis para compra imediata e nós vamos elevar para outro patamar a experiência de turismo. Vou dar exemplo, aí você chegou do Bondinho, você quer ir pro Cristo, aí fica ali tentando chamar Uber, não consegue, sol na cabeça. É isso. O cara cancela tua trajeto, não sei o que lá. Aí é uma experiência desagradável. Ninguém faz duas dessas no mesmo dia. Se você chega... Ninguém faz Bondinho e Cristo. Bom dia, Aquário. Não, mas hoje é muito difícil o cara se planejar pra fazer isso. Porque tem muita... Se me pergunta, eu vou falar, faz um por dia. O ideal é isso, mas eu também as pessoas geralmente fazem de manhã o Cristo, à tarde o Bondinho. Tá? E o que a gente quer fazer é exatamente isso, né? É como fazer esse intercâmbio que consiga fazer não só os dois, são os dois grandes atrativos. Quem vem aqui, a grande maioria, né, vem, para você ter ideia, sabe quantos 1.000 visitantes internacionais o Rio recebe? Quantos? 700 mil. Por ano? Por ano. É nada. É nada. A capacidade do Rio de É Janeiro. nada. Internacionais. Vamos falar internacionais, né? Sabe quantos internacionais o Bondinho recebe? 500 mil. Ou seja, mais 70% dos internacionais que vêm ao Rio vêm nos visitar. Qual a capacidade que o Bondinho teria para receber? Eu ia fazer essa pergunta também. Qual é a capacidade ociosa hoje que você tem? É muito pouca, porque a gente está muito próximo à nossa capacidade limite. Esse é o nosso grande limitador, a gente não tem como crescer. Por isso que não sobe mais o número de visitantes no Rio de Janeiro. Exatamente, entendeu? Então, na verdade, o teu grande desafio não é levar mais pessoas pro Bondinho, mas é mantê-las mais tempo lá no parque. Exatamente. O nosso desafio é esse. O nosso desafio não é porque eu não consigo exatamente. Vamos falar então agora sobre o novo projeto do Bondinho. Como presente o futuro do Bondinho. Não, agora eu tô entendendo mesmo. Que coisa ainda demorou um pouquinho, mas já não tô mais chamando de Murilo, só tô chamando de Sandro. Tá vendo? Tá pegando. Tá indo. Cara, é muito interessante isso aí. São números que trazem uma reflexão, né, não, Jorge? Não, é muito interessante. Eu tô pensando aqui se o acesso no primeiro, se existiria a chance de algum ticket para você ir para o segundo, subindo no morro. Você faz o primeiro trecho, estou aqui colocando, tá? Sim. Me permitindo fazer uma pergunta mas você, ao invés de comprar o ticket Praia Vermelha, faz como é na Torre Eiffel. Você vai a pé até ali a cabecinha. Você faz o primeiro trecho. Morro da Urca, pela trilha, uma trilha bem agradável, sinalizada, tudo mais, uma experiência. E o segundo você faz de lá. Jorge, é possível fazer isso. São mais de 300 mil pessoas que sobem essa trilha que você acabou de dizer, que é muito agradável, é mesmo uma trilha que nós cuidamos, que não é ataque, não é obrigação nenhuma. Nós cuidamos da trilha.
né? Fazemos a manutenção dela, nós recebemos mais de 300 mil pessoas que sobem pela trilha do Morro da Urca, vem pela Cláudio Coutinho, sobe na trilha. Eu gostava mais quando chamava Caminho do Bem-te-Ver. Caminho do Bem-te-Ver, isso eu não sabia, tá vendo? Aprendi mais uma. E aí, 20% das pessoas compram um ticket para subir. Né? Só que hoje em dia, essas pessoas... Pô, já vou me adiantar o projeto. Essas pessoas, elas entram por onde, né? No Morro da Urca. Elas chegam ali no bondinho, no parque, entram por uma área de serviço, uma área secundária, feia. Hoje nós vamos com um projeto para dar uma acessibilidade incrível, um acesso incrível para quem chegar ali pela trilha. A pessoa vai subir por umas rampas, entendeu? Indo pelas copas das árvores até entrar no parque como deve ser, com maior respeito e pela porta da frente. Algo realmente que vai impactar. Então, se um turista, se um carioca, se um turista internacional chega andando ali pela trilha, ao invés de ele ter uma péssima experiência, ele vai ter uma experiência inacreditável. É disso que eu tô subindo ali através de uma passarela feita de madeira Kumaru certificado, selo FSC, e isso é ser ASG. Entendeu? A gente sabe toda a procedência no mais alto padrão, mais alto nível de sustentabilidade que existe. Entendeu? Então é esse tipo de experiência que a gente quer que cada um que vem ao Rio de Janeiro leve. Que o cara não vai ter, ele vai falar assim, olha, em termos de visitação de parque, não tem nada igual no mundo. Exatamente. E é isso que vai acontecer, Miguel. As fotos do Rio de Janeiro são muito potentes. E não somente com essa nova acesso ao Morro da Urca por quem vem a pé, mas também com o novo projeto da tirolesa que vai ligar o Pão de Açúcar ao Morro da Urca, né? Essas fotos irão para o mundo todo. Eu não tenho dúvida disso. Cara, pegar um mês, vou dar uma dica, vem uma ideia aqui, desculpa, Jorge, uma ideia. Você elege um mês para fazer o festival musical do pôr do sol do Nossa Senhora, do Pão de Açúcar. Sempre um músico numa área lá. O cara pega o final do dia e tá lá o cara tocando só pra tocar bossa nova. Isso, maravilhoso. Nossa Senhora. Maravilhoso. Pô, a experiência de quem passar por isso... Ia ser tipo semana que vem que vai ter lá em Paraty, vai ter o jazz. E cria o festival de peça em casamento, sua esposa aqui. Você sabe que a gente tem, cara, exatamente, várias pessoas. Pô, aí a gente, se você souber... Festival de peças e esposa em casamento. Mas é igual o negócio lá do cadeado em Paris. Tem que ser peça, sua companheira... Vocês entenderam, vai. Me poupa um pouquinho, vai. Me quebra esse galho. Mas peça seu parceiro, sei lá como é que você quer chamar, em casamento aqui. Parceiro. Não, aí quando eu parceira na linguagem eu já falo que é over. Aí já, uma coisa é você respeitar qualquer opção e tudo mais. Outra coisa é o cara querer começar a trocar a porcaria da língua portuguesa, pô. Vambora, voltando. Aí não. Mas vamos lá. Essa vai ser muito interessante, porque nós já é difícil então aprender, o cara ainda quer mudar, pô. Depois que a gente aprende. A gente com esse projeto tem um ponto muito importante, né? Porque como nós já falamos aqui, a gente nós não conseguimos aumentar a capacidade do bonde. Não conseguimos. É um fato. É um fato, esse é dado. Mas nós conseguimos sim dar uma alternativa para quem tiver no Pão de Açúcar descer pela tirolesa e não descer pelo bonde. Isso que é ter a experiência, é oferecer mais uma experiência. Vamos falar sobre isso. Útil ao agradável, então. Agora exatamente. Porque a subida é diluída, a descida é concentrada. A gente quando está estudando... E aí ele dá uma alternativa da descida. Exatamente. Quando está estudando turismo, a gente entende a importância da chamada requalificação das atrações. Né? O bondinho tem, apesar das melhoras e tudo mais, mas o bondinho tem 111 anos, esse ano completando 111 anos, sendo um teleférico, né? Quando criou... 111 anos. Um teleférico para o Mirante. Quando foi criado, não existia teleférico. Nós tínhamos dois no mundo, Espanha, na Itália e mais nada de teleférico na sua época. Então era uma grande novidade, era uma grande... E hoje, não fosse pela beleza maravilhosa do local, ele não... Enfim, é um teleférico, continua sendo um teleférico como outros existem. Quando cria-se essa experiência da tirolesa, e aí a gente sabe que a tomada de decisão ela é emocional,
né? Então, quando você está pesquisando viagem, você está decidindo viagem, você fala assim, porra, vou fazer aquele bungee jump lá da... Estou falando aqui uma coisa da mais Austrália. radical. Nova Zelândia. Austrália, Nova Zelândia. Nova Zelândia, aliás, é Nova Zelândia. E está no imaginário das pessoas. Eu gosto de mergulho também, então mergulhar... Fernando Noronha. Noronha. Na África do Sul, lá, mergulhei. Eu mergulhei em Guns Bay. Guns Bay, com tubarão. Você tem determinadas coisas que te movem, só aquilo ali já te faria... Cara, a tua tomada de decisão na hora de decidir, quero ir para esse lugar. E eu acho que essa tirolesa tem um potencial de impactar muita gente a fazer isso, sabe? De olhar e falar assim, e ver aquela atração e falar, cara, eu quero descer nisso, sabe? Eu quero ir para o Rio de Janeiro. Eu acho, é diferencial. Eu quero ir para o Rio de Janeiro, eu também acho que é diferencial. Eu quero descer nisso. Para mim seria. Entendeu? Para mim também seria. Foi uma experiência. Você sabe que... o local, a cena, o contexto, a coisa, tudo mais... Tem pesquisa com os frequentadores perguntando sobre isso? Temos, exatamente. Mais de 10.500 pessoas foram perguntadas. Somente 2 falaram essa coisa de louco jamais. 2 em 10.500. Socorro. Eu não tinha noção que ia ser tanto. Entendeu? Caraca! Exatamente. É aprovação universal. E mesmo, sabe, Jorge, mesmo que as pessoas não desçam, mas ver a foto do Rio de Janeiro aos 4 cantos do mundo, vai ressignificar o turismo. Mas imagina esse vídeo, com a GoPro rodando em torno de você. Porque não é só o serviço que você vai dar, mas sim também, talvez o mais importante, isso tudo, né, é fazer que as pessoas venham aqui e fiquem mais um dia, entendeu? No Rio de Janeiro. Olha o que a gente vai causar. Mais um ano, porque vai demorar um ano para o cara poder comprar ingresso. Geração de renda, entendeu? Vão ativar, vai ser mais a economia que vai ser gerada, mais escola ser feita, mais hospitais, entendeu? É um impacto muito positivo. Eu não tenho dúvida de que, novamente, o Pão de Açúcar, por ser um parque, a capacidade dele, aí eu quero bater um papo contigo também sobre plano diretor, né? A capacidade que o Pão de Açúcar tem de oferecer ali em cima atrações e experiências para a pessoa ficar nesse parque, frequentar esse parque, sabe? Eu acho que é um potencial... Para marcar uma reunião de trabalho, vamos marcar lá no Parque Bom Dia. Exatamente. É um parque, o conceito, a ideia de um parque que você frequenta, que não é uma atração da cidade, é um parque para você frequentar. Por isso que eu falei da roda da fila. Sabe? Apenas ele é... se você tem um fura-fila, você tem reunião com um chinês aqui no Rio de Janeiro. Meu irmão, vou marcar lá, pô. Imagina que tu vai chegar lá com a comitiva, já passa, a galera já sobe, tu vais à reunião, não atrasa a agenda de Eu reunião. nunca pensei nisso e tô achando isso sensacional de ser pensado dessa forma. É isso que eu tô falando. A ideia do parque do Pão de Açúcar é você poder usufruir. Por isso que eu realmente... E até falo, Sandro, tô torcendo aí pelas novidades nesse plano diretor, porque eu quero, não é só ir no Noites Cariocas quando tem, sabe? Eu quero... Que é uma experiência maravilhosa. Que é uma experiência maravilhosa. Incrível. Nos últimos 2 finais de semana eu tive lá e pretendo ir pro Passei a Copa do Mundo lá, assistindo todos os jogos lá. Eu sou... Maravilhoso os eventos lá em cima. Um fã. Agora, acho que tem coisa ali que dá para fazer. Eu quero te ouvir isso, falando sobre o plano diretor, nessa expectativa de que várias coisas ali que a gente olha e fala, pô, pode ser melhor esse negócio aqui. Eu quero emendar só para o seguinte: na semana passada a gente estressou muito a conversa sobre tirolesa. Obrigado. E ainda assim surgiram algumas dúvidas do pessoal que assistiu. Então, assim, aproveita para falar qual é a diferença entre o projeto da tirolesa e o do plano diretor, que são, pelo que eu entendi, 2 coisas totalmente distintas. Totalmente distintas. E mais, assim, principalmente, que teve gente na rede que falou, não, que essa tirolesa tem impacto ambiental. De fato, existe algum impacto ambiental de qualquer maneira com esse projeto da tirolesa, seja ele por resíduos, seja ele impacto visual, seja ele impacto de ruído, de qualquer natureza? Peraí, Sandro, peraí. Já que você falou do pessoal da rede, antes, senão a produção me reclama aqui comigo. Pô, a gente tem uma enxurrada de espectadores nossos aqui pedindo um oi, pô. A gente fez um salve no último episódio, foi um sucesso, foi de gente compartilhando. Então já fica aí, ó. A gestora ambiental Roberta Nicásio. Muito obrigado, Roberta, por acompanhar a gente aqui pelo Inova Rio. O engenheiro civil Rodolfo da Rocha.
Salve, Rodolfo! Boa, Rodolfo, valeu. Continua compartilhando aí, curtindo a gente. Engenheiro mecânico Wallace Lopes. Salve, salve, Wallace! UOL, se for, é o UOL? Você não conhece, não, o cara. UOL é engenheiro metalúrgico, mas esse aqui eu não conheço não. Wallace Lopes, obrigado, Wallace, por estar aqui. Fala também, Jorge, agradece. Obrigado, pô. Wallace. Obrigado Também, a todos. vamos lá, Obrigado. senhor. Vamos lá, Wallace. Super obrigado por prestigiando aí. Isso aí. E a gente tá aqui, a gente vai falando pra também divulgar. Quem quiser divulgar seu trabalho, alguma coisa, também pode mandar lá. Depois o Rodrigo vai compartilhar também. Manda alguma coisa sobre o podcast, comentando nos stories e tal. A gente compartilha. Não deixa de contribuir. Isso faz a gente ajudar. Tá trazendo sempre convidados mais ilustres, E se mais você fortes tiver aqui com às vezes conteúdo. você tem alguma página, gera algum conteúdo, nem que seja de meme, né? Assim, tem umas páginas de meme que eu sigo que Muito eu acho boas. muito interessante. A gente tem uns collabs com as páginas de meme muito boas. Pô, também. troca ideia que Com o certeza. engenheiro ele tem um senso de humor apurado. Exatamente. Mais um salve também pro engenheiro civil Vinícius Teixeira. Muito Aí, obrigado, Vinícius. Vinícius. Obrigado, Vinícius. Salve, Tamo junto. Vinícius. Vamos lá. Então vamos lá. Super importante esse ponto do que o Edipo trouxe. São dois assuntos totalmente diferentes, não se misturam. Um é o projeto da tirolesa, um projeto que teve mais de 2 anos e meio de licenciamento, até obter todas as licenças e começar a obra. Está em andamento agora a obra e inaugura no início do segundo semestre. Esse é o projeto. Ok. Durante o licenciamento desse projeto, o projeto foi tão bonito, quando se olha a questão arquitetônica, a questão do impacto, nós vamos falar sobre os impactos, sobre toda a composição e o que ele agregaria de valor na experiência do visitante dentro do parque, que o IFAM, junto com o RPH, pediram, poxa vida, por que vocês não estudam, fazem a proposta de um estudo de master plan, né, do plano diretor para o parque, porque o parque tem 110 anos. E como qualquer grande superfície em 110 anos, foi crescendo de acordo com as suas necessidades. Sabe, no momento, se a gente parar a pensar, em 15 anos não existia a internet. Claro, verdade. Computadores, há quantos anos existem? 40 anos. Então, internet já existia, não existia smartphone. Exatamente, Smartphone, existia, é uma exatamente. internet acessível na tua mão, né? Exatamente, não existia com todo mundo tendo Internet acesso. móvel, vamos dizer Não, assim. não tinha internet móvel. Internet móvel. Ah. Exatamente, era discada na época. Talvez as pessoas que estão ouvindo aí nem sabem o que é. Às vezes era até por cabo, mas era. Às vezes até por cabo, mas era em computador fixo ou laptop. Exatamente, Você não tinha fixo. na tua mão, né? Mas 15 anos discada. atrás você não Era tinha discado. smartphone. Não tinha tinha. Tinha TXT, era SMS que você trocava. Exatamente. Era isso, no máximo aí. E aí, era isso. Então, ele foi durante 110 anos, né, tentando se adaptar, literalmente, horrível essa palavra, mas correndo atrás das necessidades que ali tinham, mas nunca de uma maneira ordenada, pensada. O Master Plan, Jorge, ele vem exatamente para isso, para ordenar, para dar uma fluidez e agregar valor à experiência. Eu não sei como é que não tinha antes, cara. Nunca teve, hora- nunca foi pedido. Nessa hora, Sandro, é que eu vejo a crítica mal colocada. Quando eu vejo na internet as pessoas fazerem movimento sem tirolesa, entendeu? Que não tem impacto nenhum na tirolesa. Não, faz sentido se fosse só sem Isso tiro. Aí fazia sentido. Então, atacar é uma Achei atração que não tem sensacional. impacto nenhum, que foi, portanto, 100% aprovada. E a discussão na verdade, o Master Plan ele dá para a sociedade um norte de para onde vai efetivamente. Sabe, vai parar amanhã, se não tiver um Master Plan amanhã, faz uma extensão aqui, ou está crescendo, não está crescendo, está fazendo. Não. No momento que você colocou no papel, no Master Plan, você sabe exatamente o que esperar, o que foi aprovado, e quem quer que queira fiscalizar, inclusive, vai poder fiscalizar, porque vai ter um Master Plan. Hoje, como está, é o contrário. Hoje, se o bondinho quiser crescer e fazer tudo mais, ninguém controla, não tem controle. Então, só pra gente deixar bem claro o que é, pra quem tá acompanhando, assim. O Master Plan, ou em português é o plano diretor. Plano diretor, é um plano que qualquer cidade, qualquer negócio tem, que na verdade é um projeto, urbanístico. que fala sobre as diretrizes, Exatamente. fala sobre o passado, o Diretrizes. presente e o futuro, e te dá um norte sobre como você vai conduzir aquele Exatamente, negócio. é isso. E aí você começa a ordenar e a endereçar uma série de problemas que nós temos. Por exemplo, é indiscutível
que o anfiteatro é o maior sucesso que tem. Ali, grandes cantores passaram por ali. Tim Maia, Cazuza, Rod Stewart. Pra subir o Bom Dia, ele foi morrer de Mas medo. depois falou que o Nelson Mota fala que foi o melhor show que ele viu do Tim Maia na vida. Mas, poxa vida, ele não foi concebido, não foi pensado exatamente para estar no melhor local. Ele estrangula a vista. Né? A gente não pode esquecer que nós estamos numa cidade que ela foi declarada pela Unesco Patrimônio Mundial Cultural, né? Onde a vista é tudo. E ele estrangula. O que a gente tem que fazer? A gente tem que repensá-lo em quê? Em trazê-lo mais para trás e aí sim abrir espaço para as pessoas poderem contemplar essa vista. E aí é agregar valor em cima de valor de uma maneira ordenada, que hoje em dia não ocorreu nos 110 anos. A circulação, me permita te falar, eu adoro o espaço, então vou me permitir criticar também. Claro. A circulação do bondinho hoje é muito ruim do espaço. Você entra, um dia de chuva ainda por cima, como a gente pegou nos últimos finais de semana, cara... Ali no dia de chuva não é legal, não. Totalmente descoberto, você não tem um acesso, você vai contornando pelo maior perímetro possível para acessar lá na frente. Se você quiser um banheiro, você vai pegar a chuva, se você quiser aquilo. Exatamente. Aí quando você vai, enfim, é uma coisa que não foi pensada, realmente. E é isso que nós queremos para os nossos visitantes. É esse tipo de experiência que nós queremos que as pessoas saiam de lá. 1.600.000 pessoas, 1.300.000, mais 300.000 que vem pela trilha, tem esse tipo de experiência? Não é isso que nós desejamos. Queremos que tenha a melhor experiência possível. Perfeito. E você sabe, nós estamos investindo 50 milhões de reais na tirolesa. Na tirolesa. Sabe o que vai me trazer de aumento de fluxo? Zero. Vai me ter mais uma experiência para as pessoas dentro do... Quanto vai custar um passeio desse aí de tirolesa? Ainda nós não decidimos, Miguel. Ainda não decidimos. Mas vai ser... 3 gratuidades aqui, né? 3 gratuidades. No mínimo. Nós ainda não decidimos ainda o quanto vai ser. Porque isso é um problema... clássico de fila. Mas a pessoa vai poder escolher lá, a pessoa vai poder escolher. A gente vai sortear aqui um par de ingressos. Agora eu tô Quem estiver assistindo agora, coloca lá. Caraca, vai tirolesa. Que vai... Tá valendo? Eu vou Hashtag quero tirolesa. Boa. Tá valendo. Peraí, deixa o cara dizer, pô. Quero tirolesa. Exatamente. Deixa ele anunciar, pô. Hashtag quero tirolesa. Mas você sabe que ainda não vou poder ainda anunciar. Mas tipo, 100% dos lugares compromisso que eu vou... nosso, hein? Então é compromisso nosso. Se eles não derem, a gente compra. O podcast vai comprar. Pronto. A gente 4 ingressos, vai todo mundo na mesma fila. Hashtag fechado, não é isso? Fechado. Não é 4? Quatro. São Então 4 ó, ingressos. peraí. Foca aqui em mim. Qual é a câmera aqui? Aquela ali, ó. Foca aqui, ó. Foca aqui. Está colocado promoção do Inova Rio. Assim que inaugurar a tirolesa do Pão de Açúcar, o Inova Rio vai sortear o Quero Tirolesa, 4 ingressos para você que nos acompanha. Então você vai pegar aqui, vai marcar o podcast do Inova Rio, @InovaRio, nas redes sociais aí, principalmente no Instagram. Vamos fazer pelo Instagram, tá? Eu acho que vale a pena, o Miguel. @Quero Tirolesa. E hashtag Quero Tirolesa também, entendeu? E marca o amigo, tem que marcar o amigo. Claro, e marca quais são os outros 3 amigos que eu vejo como a galera faz. Exatamente. Os 3 amigos que vão Vamos fazer o seguinte, Rodrigo vai depois botar as regras no post que a gente fizer desse sorteio, as regras do sorteio. Geralmente eu vejo esses sorteios assim, você tem que fazer o hashtag, seguir, curtir, fazer o hashtag e marcar um amigo. É isso tudo. Para cada postagem, você gera mais uma possibilidade de sorteio. Porque aí você sorteia, cada postagem que você faz, você tem que marcar um amigo novo. Isso. E aí depois, quando for sortear, você sorteia pelo seu post e você ganha os 4 ingressos. Isso. Que aí, imagina, o cara, se ele for botar 3, ele só vai fazer um comentário, pô. Deixa ele marcar todo mundo. Bom, aí eu já não sei, olha só. Estratégia de marketing, pô. O Ed tá confundindo minha fala. Rodrigo vai botar as regras. De novo, volta. Vamos lá, de novo. Só pra deixar claro.
O Inova Rio vai sortear um passeio na tirolesa, 4 pessoas juntos, você vai lá e marca os outros 3 que vão fazer experiência disruptiva do Rio de Janeiro, entendeu? Vai sortear esses 4 ingressos, você tem que marcar o Inova Rio, seguir tudo mais, marcar as pessoas, marcar o @quero tirolesa, hashtag quero tirolesa. Não Essa tem é a regra. quero tirolesa, cara. Tem, rapaz, não me complica. Que Não, quem não tá, tem, ó, quem tá criando a regra sou eu. Rapaz, não tem a página quero tirolesa. Rapaz, eu vou criar a página @quero tirolesa, Pronto. hashtag quero tirolesa e @Inova Rio. Compromisso. No Instagram. Isso aí. No Instagram. Os caras complicam a minha vida, pô. Não, e olha só, volta pra cá. É compromisso do Inova Rio, não é compromisso do Bondinho, não é compromisso do CEO. Se a gente não conseguir, através de parceria, a gente vai comprar esses ingressos pra você e mais 3 amigos que você escolher. Então marca, eu acho que é mais fácil deixar o Rodrigo descrever quais Ele são. vai botar a regra, mas Quais são as regras? As regras vão entrar aí, mas é isso aí. Vai ter o sorteio e a gente quer o seu apoio, falando aí da importância desse empreendimento que, cara, vai Gostei, ser... inclusive eu vou marcar lá o. Eu vou falar uma coisa, hein, pra você que tá nos assistindo. Vai ser um presente pro Rio, um presente pro Brasil, um presente pra você. Nós vamos ressignificar o turismo do Rio de Janeiro. Aguardo você lá com seus 3 amigos. Converteu, Ele vai dar um espumante Eu pro cara. não tenho dúvida de que essa atração, quando ela foi inaugurada, a gente vai ver nos jornais do mundo inteiro. Sem dúvida. com Sem dúvida. Jorge, eu vou te falar uma coisa. Contra fatos não tem argumentos. Nós somos engenheiros aqui. 10 mil pessoas, só 2 falando que não, pô. Exatamente. Os caras não entenderam a pergunta. Vamos voltar lá. Exatamente. Vamos voltar a 110 anos. Quando o Bondinho foi criado e começou a operação, ele introduziu o Rio e o Brasil na rota turística mundial. Em 72, quando saiu do bondinho, porque parecia o bonde de Santa Teresa, ele era todo fechado, Sim. e veio a cabine toda aberta, né? O Dr. Cristóvão falou o seguinte: olha, eu quero que essas cabines se pareçam com 2 diamantes subindo e descendo no céu do Rio de Janeiro. E para quem estiver fora, para quem estiver dentro, veja a cidade 360 graus. Por isso que ela veio toda transparente. Tá? Ela ganhou o prêmio em Turim, né, de design no mundo. Ela ressignificou o conceito de cabine teleférica no mundo. Tanto que... 007. Agora, o que vai Mas é acontecer? verdade! E quanto isso impactou para desenvolver a imagem do Rio de Janeiro para fora. Exatamente. E aí, Miguel? A gente vai ver Velozes e Furiosos, o cara fugindo de... Exatamente. Agora, vamos lá. Missão Impossível, Tom Cruise vai posar lá de parapente ou descer de carretilha. Exatamente. Pô, cara, agora, o que você imagina, o que essa Aí o cara vai tirolesa... achar que é de verdade, eu falo que é sem tiro. Tá? E aí, como é que o pessoal vai achar? Entendeu? O que vai acontecer com essa tirolesa que todo mundo acha que é radical e não é radical, é contemplativa. E vai ser a única tirolesa do mundo que você vai ter a cidade mais linda e você vai estar sobre um monumento natural, sobre a Mata Atlântica. Me fala onde tem isso no mundo. Em nenhum lugar, a não ser no Rio de Janeiro. Não existe. E vai trazer gente para visitar a nossa cidade, independente de querer visitar, de querer descer de tirolesa. Talvez ela nem consiga, ela vai querer muito, mas nem consiga descer, mas ela as imagens viralizar no mundo todo. Deixa eu fazer uma pergunta. Existe algum tipo de experiência parecida com essa no tempo que seria essa tirolesa aqui no Pão de Açúcar? Em algum Os 50 outro... segundos? É. Não, tem até mais longas até. Aonde Até mais que é? longas. Por exemplo, eu posso te falar, no país de Gales tem uma mais longa, o qual eu visitei, ela tem até 1 quilômetro e 300, ela é quase o dobro da E nossa. aí essa do país de Gales, por exemplo, é o nível de conforto da descida da nossa. Porque quando a gente pensa em tirolesa, eu lembro da minha infância, em cima de um açude, sem segurança nenhuma. E não é isso, né? Não é aquela tirolesa que a gente pensa lá no Nordeste. Não, isso é uma ótima pergunta. Então vamos falar de engenharia pura aqui? Vamos. Vamos falar da engenharia. Vamos falar de engenharia pura. Vamos lá. O que acontece com as tirolesas que nós conhecemos aí? O cabo, ele é um cabo rugoso, no qual você passa um mosquetão, aquele mosquetão fica fazendo barulho ali, e a pessoa desce e faz...
Sim, né? sim. O nosso cabo não. O nosso no Nordeste, você falou, agora tá me lembrando. Exatamente. O cabo ele é totalmente liso. É o cabo da Fazer. Fazer é o maior fabricante de cabos, exatamente, suíço do mundo. São os cabos que nós utilizamos no bondinho. Aham, que não Tá? faz barulho nenhum. Zero de É barulho. aquele cabo que o pessoal não conseguiu trazer pro alemão ali, pro teleférico? Pode ser, eu não sei qual é, porque dificuldade. tem algumas marcas. A Fazer é o maior fabricante, melhor fabricante de cabos do mundo, são os que nós utilizamos. E o cabo do bondinho, que já está aí, 15 milímetros, ou seja, 1,5 centímetros, esse cabo totalmente liso. Visível, 400 metros de altura, Exatamente. Visível, E ele vai ter um trolley que vai deslizar sobre ele, sobre roldanas. 15 milímetros? 15 milímetros, Cara, um centímetro. é nada. É nada. Uma linha de pipa, É menos que um dedo. É nada, Dedo exatamente. mindinho. É menos que um espessor de dedo mindinho. É uma Exatamente, linha é de muito pipa, pouco, velho. né? Exatamente. Não, A linha distância de não, a distância pipa. que é? Não é nada. Não, a distância não vai ser nada. Vai deslizar em cima de um trolley, enquanto em muitos trolley lugares do como se Brasil... fosse uma cadeirinha. Exato, não, o trolley é o que vai Lá deslizar em em cima. cima dele, Ah, o carrinho é o em que cima, encaixa. é o que encaixa. É um equipamento desse tamanho com duas roldanas, entendeu? E que elas suavizam muito, não vai ter nenhum tipo de atrito, zero de atrito. Ela tem controle magnético. É um nível de sofisticação que não tem em nenhuma tirolesa Então, no Brasil. o controle da aceleração da descida é através de magnetismo, então, através de supercondutores, não sei como que foi. Não, ela vai descer gravitacional, mas ela tem uma série de controles e que ela evita barulho, velocidade excessiva. Não, então, ela vai freando essa... Ela vai dando a velocidade adequada, ela não sofre, por exemplo, aquecimento. Entendeu? É um nível de engenharia, pessoal, a coisa mais linda. Imagina isso. Tem Não risco tem. de alguém ficar parado no meio? Não tem. Pô, quando Porque a tiver- descida é gravitacional. Quando tiver o engenheiro aqui da francês aqui da empresa, vamos bater um papo com ele. Ah, vai ser Surreal, muito legal surreal, trazê-lo aqui. imagina. Philip. Pô, isso é só... Olha, sabe que coisa muito interessante? Só falta a gente entender francês, de resto... Nada, Vous ne parlez pas français? Já comprou um pouco. Eu vou só ficar no espumante mesmo. Você sabe que o francês, né, durante a pandemia, logo no início da pandemia, bem no início da pandemia, nós começamos a contactar as empresas, né, para entender isso. E De onde veio essa ideia da tirolesa? a ideia foi o seguinte: qual é a nossa visão? A gente quer ser reconhecido como a melhor, não a maior, mas a melhor plataforma de experiências sustentáveis, né? Em turismo, entretenimento e mídia da América do Sul. É isso que a gente quer ser reconhecido. Poxa, a plataforma integrada, a gente já tem até o nosso braço de digital que está integrando tudo, não só a gente, mas todo o turismo. Mas quando a gente olha experiências sustentáveis, a gente fica sempre pensando como que a gente pode trazer experiências para o Parque Bondinho Pão de Açúcar. E nós olhamos o quê? Esporte. Estivemos sempre muito ligados a esporte. Afinal, são mais 7.500 montanhistas que sobem o Pão de Açúcar, né? Que escalam o Pão de Açúcar por ano. A gente não pode esquecer que foram os montanhistas que levaram todos os equipamentos lá para cima. Exato. Não podemos esquecer, quando a gente fala em diversidade e inclusão, que a primeira pessoa a vencer o Pão de Açúcar foi uma mulher. Henriqueta Kesters, 1817. Nikita. Henriqueta Kesters. Imagina a loucura que era subir nessa época, hein? Poxa. 1817. Entendeu? E aí ela fez isso. Então, quer dizer, ou seja, nós sempre tivemos muito próximos de esportes. E a gente estava numa discussão o que era o ápice de subir no Pão de Açúcar, né? Era poder ver o skyline do Rio de Janeiro e ver a beleza da Mata Atlântica, né? E a gente ficava olhando as fotos lá da década de 70, como aquilo era feio, porque era capim colonial, e hoje em dia é da vista mais linda do mundo, né? E vai que veio a inspiração de fazer as pessoas descerem contemplativamente. Se eu descesse sem esse chão embaixo de mim, né? Tipo, mas olha a sacada. Quando você está a 10 mil metros, né? A 10 mil pés, perdão, de altura, andando no avião, e você olha lá embaixo, parece que o mundo está parado. Você está parado também, a diferença de altura. É a mesma coisa a nossa tirolesa. Você vai estar a 400 metros, chegando a 200. As tirolesas hoje em dia, você sai quase do zero, 50 metros, você vai a zero. Nós vamos sair a 400. Verdade. Então, a velocidade, ela vai ser abreviada, a sensação de velocidade. E você vai sair do zero.
Você vai chegar a 100 km por hora. Você vai estar tão alto que você vai parecer que você está planando Só que nem quando eu sobre de paraquedas. a montanha. É que nem asa delta. Eu Exatamente. só tenho de paraquedas, só a saída do avião que é desesperadora. A saída do avião, depois, meu amigo, Esse, maravilhoso. esse o conceito. Você é paraquedas assim também? Eu já fiz os dois. Tanto paraquedas quanto asa delta. Asa delta Eu é também extremamente já- contemplativo. Já fiz os dois. É. Asa Delta, só a corridinha mesmo, que é ali que dá Asa aquela... delta é um programa de senhoras, assim. Asa delta é tranquilo. Mas Calma. essa é a ideia. Aí tem pessoas que estão falando que vai ser radical. Não vai ser radical. Desculpa, não vai ser. Então nós fizemos um vídeo. Assim, Entendeu? eu não Com tenho dúvida que 50 não vai centímetros. ser. Mas vamos supor que, de repente, pra alguém assistir o Rambo já é radical, entendeu? Então, Pode ser, cada um pode tem ser. o seu nível de Mas eu radicalismo. respeito. Não, mas quem aí vai tem- ser radical quanto andar na roda gigante, pô. Pois é, exatamente. É. Tem gente que acha que andar na roda gigante é Não, radical. Aí você respeita. Tem gente que acha que montanha-russa. andar... É, montanha-russa. Não, montanha-russa é radical, né? montanha-russa radical. Aí é. Diferentemente, a montanha-russa ela já sai em alta velocidade. É, mas ela é pra ser radical. Vai ser exatamente de zero. Nossa, vai ser de zero. Muito velho. E vai acelerando. Só que nessa diferença de altura. Pô, o cara do No Limite, né? Aí é radical pra ele. Pra ele, radical com É mergulhar com o tubarão sem jaula, né? Vou mergulhar com o tubarão branco aqui. Imagina. Aí, pô, realmente. É, mas eu digo assim, mesmo que seja radical pra alguém, vai pra algumas pessoas, cara, ela não é obrigada a descer. Não é, não é. Entendeu? Ela não quer fazer, ela não Mas- faz. Mas eu Exatamente. tô entendendo Pronto. do Sandro que nem isso, nem... Eu vou até Não será radical, eu tô entendendo. Não será radical, exatamente Vai isso. mais rápido, não. Talvez isso Tira um possa pouco- até ser. Tira os controles lá Eu do... vou te falar. Aumenta a velocidade, Talvez tenham algumas pessoas que vão fazer e vão na Vão expectativa reclamar, vão que reclamar. seja radical e que não seja. E aí abre o quê? Tal do bungee jump que tu falou Bang da outra... jump, é. Bungee jump Da cabeça do Cristo. Lá pode ser. No Pão de Açúcar, vou te falar, não vai ser. O cara vai lá na pontinha do dedo e tacar lá de cima. Segura na mão de Deus, né? Literalmente, segura na mão de Deus. Caraca, brother. Na moral, vocês são muito criativos. Tô de parabéns. Mas assim, eu acho que de fato a gente estressou esse debate na última, mas parece que não estressou, né? Então, assim, é importante deixar claro: não tem impacto ambiental Não. de qualquer natureza. Tipo, vamos falar, é super importante essa sua pergunta, né? Todos os impactos foram analisados, foram estudados e onde havia impacto foi mitigado. Por exemplo, o impacto ambiental lá que nós tivemos que tirar 14 árvores, sendo 9 invasoras, espécies que não pertencem à Mata Atlântica que estavam lá. Nós tiramos e 5 que nem árvores eram arbustos. Então eram bem pequenas, tá? Esses foram compensados através de 83 novas árvores. E algo que eu já falei aqui e falo, nós não fazemos tanta publicidade quanto nós deveríamos fazer. Nós também adotamos, que nós quisemos mais 10 mil metros quadrados, além das nós só tínhamos obrigação de compensar 83 árvores. Nós adotamos mais 10 mil metros quadrados de área verde no Monumento Natural do Pão de Açúcar, porque nós quisemos. Isso nós não ficamos falando. Agora que eu estou vindo a público e fazendo publicidade mesmo disso, para demonstrar o nosso comprometimento como companhia, né? Nós somos uma empresa que realmente gera valor para a sociedade. Investindo no Rio de Janeiro. Exatamente. Vale a pena. A natureza é o teu atrativo. né? Pô, exatamente, Deixa eu fazer é o nosso maior bem. Sandro. Então, assim, é seu interesse manter Isso, o meio ambiente. exatamente. o meio É isso que eu ia falar, pô. Exatamente. Não é que é bonzinho, não. É porque vale a pena mesmo. Vale é bom super a investimento. pena. Faz parte. Já Tá investindo no Rio. É o stakeholder. A natureza é o stakeholder. E fizeram reflorestamento muito há Vale a décadas pena. atrás. Vale a Agora- pena. É um investimento que vai ter retorno, porque as pessoas vão ter uma experiência maravilhosa, vão ver aquilo E o bem retorno, cuidado, muito mais bonito. até, é pro próprio Rio de Janeiro. Claro. Lógico que nós vamos ter, não tenham dúvida, entendeu? Que o Mas bondinho muito tá mais no pro Rio. Rio de Janeiro, exatamente. Não, vai ser Exatamente. Não tem como tirar ele daqui, não, pô. Que venham no Rio, eu quero mais que os turistas internacionais venham ao Brasil, que visitem o Brasil, visitem o Nordeste, visite o Sul, visite a minha terra em São Paulo, visite o Centro-Oeste, visite o Norte.
mas entrem ou saiam pelo Rio de Janeiro. Exato. Isso aí, Não, eu vou te falar assim. É isso. Ô, Miguel, Muito bom, eu gostei. com todo Ainda mais que respeito. agora a discussão do Galeão. Muito bom. Exatamente. Não tem como exatamente a gente deixar acontecer o que está acontecendo com o Galeão. Isso é um absurdo. Nós temos que lutar pelo Galeão. O Galeão tem que ser a porta de entrada ou de saída de qualquer turista internacional no país. Eu lembro, seja o cara que vem a negócios. Eu lembro em 2011, 2012, 13, a gente estava inaugurando pontes aéreas não, mas viagens de Rio para Berlim, de Rio para Londres. A gente estava deixando de ser, o Brasil deixando de ser dependente de São Paulo para as conexões internacionais e o Rio de Janeiro inaugurando novas conexões com países. E agora a gente está num movimento onde a gente tem uma competição entre os dois aeroportos porque não tem voo nenhum. Ao ponto, isso num nível tão absurdo que quando a gente estava discutindo o modelo de concessão do Santos Dumont, Guarulhos estava querendo participar da discussão, porque o Santos Dumont virou um alimentador de Guarulhos, de Brasília, feeder, de Confins. Esse é o nível Rio de Janeiro passando o Rio de Janeiro, que sempre foi o cartão postal do Brasil, a porta de entrada, a cidade mais famosa, a capital, pseudo-capital para muita gente no mundo ainda hoje, virou um alimentador do turismo de outras regiões. Então essa gente, eu sempre sou desagradável que começa a encerrar o papo, a gente já tem 1h30 de conversa. Deixa eu só concluir esse pensamento, assim, só como eu comecei a pergunta, então concluindo. Então, de fato, a tirolesa não tem impacto nenhum. Todas as etapas de todos os órgãos de controle já foram vencidas. Sim. E ela não tem nada a ver com a discussão do Master Plan, que é uma discussão, inclusive, trazida pelos órgãos de controle para poderem nortear o crescimento organizado do bondinho e da área do entorno, por conta de um desenvolvimento não organizado, ou não controlado, ou não pensado que se teve no planejado, exatamente. No passado. Nós engenheiros, tudo mais, faz todo sentido você ter um projeto. Como é que você pode ser contra E o mais importante, quando se trata de plano diretor, se trata de conversa com o público. Então, quando você for tratar um plano diretor, obviamente, imagino eu, por se tratar de um patrimônio da Unesco, etc., esse plano diretor vai vir a debate com audiência, ou com público, ou com aberto a questionamento. Ou com os órgãos, né? Exatamente. Exato, assim. Então, assim, não é o momento, claro que tem gente que quer conectar tudo, quer falar de tudo, quer misturar retóricas, mas hoje não é o momento de se falar do plano diretor, ou até pode cornetar plano diretor, mas plano diretor é uma coisa, a tirolesa é outra. Completamente diferente. Perfeito. Até porque a gente tem que fazer o nosso sorteio, pô. Exatamente. Vai lá, hein? Mas essa discussão, é por isso que eu acho que essa discussão, até movimento que utiliza o nome da tirolesa para atacar plano diretor, está querendo confundir as coisas, sabe? Não tá é oportunista, né? É uma discussão oportunista. Tem que ser isso bem claro, que é a tirolesa, que já foi aprovada, debatida nos últimos 2 anos, tudo mais. Enfim, a gente está acompanhando, lendo as notícias disso, entendendo claramente para nós engenheiros o que é uma coisa e o que é outra. Tá? E o plano diretor, eu tenho toda a curiosidade, Sandro. Eu quero muito que a gente possa continuar esse papo outras vezes para entender o que vai ter, como vai ser esse espaço. Esse espaço que eu te falo poderia ser muito melhor do que ele é hoje. Porque do que eu entendi é para organizar melhor. Exatamente, organizar melhor. Mas eu já posso passar algumas premissas aqui para vocês. Mas eu digo o seguinte, Miguel. Eu acho que, do mesmo jeito que se pensou e está se inaugurando, vai se ter a tirolesa, aquele espaço lá em cima ele pode também ser repensado, agregar outras atrações, melhorar a disposição das coisas. Novamente, Dança das águas. Peguei muita chuva lá no final de semana. Essa aí é ruim, né? Entendeu? Para comprar bebida, eu saía da arena, ia do anfiteatro e ia em cima, chuva. Para pegar o bondinho, vir para
para mim, que estava comigo, eu falei, fica fora fica na escada do Cota 200, tudo mais, que é a brigada, até eu chegar lá na frente da fila para você poder vir comigo para poder fugir da chuva. Então, isso é chato, né? São coisas que tem, mas assim, é essa a urgência de você fazer com que esse espaço espetacular não tenha esse tipo de... Mas são discussões separadas, Mas você sabe, né? exatamente, são discussões exatamente, totalmente separadas, e que olha que interessante o seu relato, né? Uma das críticas que as pessoas mal intencionadas aí utilizaram, pegaram o estudo, foi apresentado para o IFAM e para o RPH, pegaram uma foto, uma imagem, que é o estudo volumétrico de massa, no qual digitalmente se tirou a vegetação para entender fluxo. É um layer. Exatamente. É um layer. Exatamente. Só desliga um layer para poder ver. Exatamente, para poder ver. Exatamente. Foi feito ali um estudo, e aí o que foi colocado ali dessas áreas de crescimento de áreas, todos. Um deles é exatamente para isso. A pessoa está na fila ou está tomando sol, 45 graus, ou na chuva. Falou que todo é crescimento de área? Tá de sacanagem. Que a área coberta. Mas eu vou falar, quer dizer que o cara é obrigado a ficar tomando chuva. Eu, por exemplo, que não posso pegar sol direto, porque somos dois. Tem aqui uma deficiência capilar. Se tiver que fazer crescimento de área e não de maneira precária como um todo, na minha opinião, para ter uma circulação ali, uma coisa bacana, eu acho que tem que ser feito. Eu acho que aquele espaço ali, o carioca, qualquer um que pense o Rio de Janeiro, quer mais e que seja da melhor maneira possível. E aí eu quero deixar um compromisso. Ali é precioso demais para o Rio de Janeiro. Exatamente. Para a gente ficar discutindo se vai ter 1 metro a mais de cobertura, se tem que ser todo, quando na verdade o que a gente quer é que todo mundo, quando nós passarmos ali, a gente tenha a melhor experiência possível. E aí, Jorge, eu quero aqui deixar o meu compromisso para todo mundo que está nos ouvindo: não haverá crescimento de área comercial nos morros do Pão de Açúcar e da Urca. Não haverá. Estão falando aí que haverá 50% de crescimento de área comercial. Mentira. Não haverá. O estudo proposto para o IFAM e RPH está lá. Não há crescimento de área comercial no Morro da Urca e no Pão de Açúcar. É muito bom você deixar isso claro, mas assim, deixando claro também que está assistindo aqui, não vai aumentar o fluxo no Pão de Açúcar porque é impossível. Não tem. Exatamente, meu limite já está dado. Já está estabelecido. Mas sabe o que acontece, Miguel? Assim, tem muitas pessoas que são conservadoras e eu não acho errado ser conservador. Mas um problema que Até porque você é conservador. Não, mas assim, existem uns conservadores retrógrados, que são aqueles que eles não querem o progresso de forma alguma. E essas são as pessoas, eu imagino que são movimentos conservadores retrógrados. Retrógrados do tipo que se não tivesse o bondinho, se o bondinho tivesse Exato. que ser conservador, os caras seria contra. O que seria alguém estivesse lá? O que talvez estivesse lá? Tipo de progresso. Essa reflexão é importante. Se o bondinho perguntar para essas pessoas, vem cá, se não existisse o bondinho hoje, você seria contra ou a favor? Seria contra, não precisa nem perguntar. Então assim, Miguel, eu quero ver ele responder. Mas o que será que teria lá agora no Morro da Urca e no Pão de Açúcar? Não, então assim, são pessoas que são conservadoras retrógradas. Não estou dizendo que o conservador não estou dizendo que o conservador é bom ou é ruim, o revolucionário é bom ou é ruim. No Morro da Urca tem uma favela, mas não tem nem dúvida disso. O Morro da Urca, ok, mas o Pão de Açúcar já seria, esse seria o nome, já Morro da Urca. Mas uma favela. O que eu falo é o seguinte: essas pessoas são conservadores retrógrados porque eles não querem qualquer tipo de progresso, qualquer tipo de avanço. Quando você fala de um plano diretor, você está falando de progresso, porque você está pensando em como planejar o seu futuro. Uma pessoa que é contra você planejar é um retrógrado. É aquele cara mesmo, que ele não quer avanço social, ele não quer avanço de diversidade, ele não quer avanço de igualdade dentro da sociedade. Por quê? Porque ele não quer avanço de nada, meu irmão. Isso é uma mentalidade de que eu sou contra avanços. Eu não quero que se discute. Eu não quero que se discuta uma proposta. É uma pessoa retrógrada. O que move um cara desse a fazer esse tipo de coisa? Sabe? Você tem que olhar para alguma coisa assim, cara, o que alguém que não quer a tirolesa, qual a explicação para o cara não querer a tirolesa? Sabe? Me explica isso. Sabe? Qual o impacto da tirolesa? Se alguém conseguir me explicar assim, cara, tirolesa vai ter um impacto negativo. Qual? É isso que eu não vejo, isso que eu leio as matérias e tudo mais e não consigo encontrar.
Eu vi uma matéria do Quintino É um no Diário do retrógrado, Rio. é um retrógrado. Eu vi uma matéria do Quintino não- no Diário do Rio que ele falava assim, a discussão é inútil. Eu tô com ele, porque, Também. tipo assim, não tem o que discutir, meu amigo. É pegar e Mas fazer. é o que fala só, se um maluco tá discutindo, é um maluco discutindo. Se você dá ouvido, são dois malucos discutindo. Pra mim é um cara retrógrado que tem uma emoção guardada baseada em zero razão. Ou seja, ele não quer progresso da sociedade dele. Autoafirmação. Então vamos deixar esse cara pra lá, vamos falar de coisa boa. Vamos falar exatamente, vamos falar de coisa boa. É. Nós vamos gerar mais empregos, são 52 empregos diretos nós vamos gerar. E oxalá que a gente consiga fazer com que os próximos turistas que vêm ao Rio de Janeiro fiquem mais um dia no Rio. Pô, imagina o impacto disso. Geração exatamente de emprego e renda. Maravilhoso. Entendeu? Então, E que querem voltar, eles não conseguem comprar o ingresso na primeira vez, Bem, tem ó, que voltar pra Se comprar. falando de uma indústria, posso estar falando de números errados aqui, mas, salvo engano, a área de serviço de turismo são 30%, 33% do PIB do... No nosso PIB? Não, eu vou falar o seguinte. No Brasil, o turismo é responsável por 6,9% do PIB. Sabe quanto é em Portugal? 19,1% do PIB português é... A tomar vinho e comer bacalhau. Exatamente. Agora, você quer ver? Tá bom, Portugal é um país pequeno, ok, são 10 milhões de habitantes, é uma economia pequena. Tá ok. Sabe qual é a média da Europa? 10,1%. 10,1%. Nós estamos com 6,9%. Ou seja, nós podemos crescer 3,2%, ou seja, quase dobrar a nossa participação do PIB. 50%. Vamos dar um número. Eu gosto sempre de chocar, né? Porque aí as pessoas acordam para o quão Imagina quanto seria mal a gente 50% faz mais. o turismo no Rio de Janeiro. No Brasil, na verdade, né? A gente recebe 6,5 milhões de turistas estrangeiros por ano no Brasil. Tá? Notre Dame era a atração número 1 de Paris, vai reabrir. Notre Dame recebia sozinha de visitante 12 milhões de pessoas. Estrangeiros? Não só estrangeiros. Só que se você pensar que o francês... A gente está falando de um atrativo turístico. A Torre Eiffel, E a gente está falando de 6 milhões e todo meio. o Brasil. Pois é, a Eiffel O que o 6 Brasil milhões. recebe, a Torre Eiffel recebe. Recebe sozinho, entendeu? É surreal. Então, assim, isso é o quanto o turismo no Brasil... Pô, e a Torre Eiffel, vai. Não, assim, a gente tem um fluxo muito grande de pessoas. Não tem um dentro da décimo do Europa. charme do Pão de Açúcar, não vai? Pelo amor de Deus. Não tem. Eu acho suspeito de falar. Aqui, eu só visitei a Torre Eiffel na terceira vez que eu fui à França. Não, eu também não. Eu te juro, assim, eu achava muito bonito dali de baixo, eu achava que tinha que pegar uma fila enorme, ou então tinha que subir, eu tava frio as duas outras vezes que eu fui, tava muito frio. E quando você foi? E quando você foi? Achei lindo. É lindo. Achei A experiência valeu. Mas aí eu Olha, fui e você vê. já tava calor. Mas no dia que eu fui. olha que coisa interessante, porque é só valor, agregar. Se a gente consegue sair de 6,9 para 10,1, a gente não precisa tirar nada de Brasília, nada de São Paulo quando a gente olha o aeroporto. Exatamente. A gente desenvolve muito o Galeão Dinheiro e de fora entrando desenvolve aqui, o ó. Brasil como um todo. Entendeu? Maravilhoso. Tem que pensar grande, tem que pensar em Isso, geração de pô, renda, tem de que pensar emprego, grande. exatamente. Não, e pra mim, assim, com todo o charme que o País de Gales tem, mas uma tirolesa no Pão de Açúcar é disruptivo a nível mundial. É uma experiência, meu irmão, que vai ser capa de jornal. Os caras vão vir aqui pra ir nisso. Vai ser o nome do ano, meu irmão. Vai ser assim, cara, qual foi a experiência do ano? Tudo que é site de blog, tudo que E você que acompanha em Nova Rio vai ter oportunidade de ir. O que tem que fazer? Você vê influenciadores todos publicando. Que vai ter que experiência fazer? uma vez na vida, vai ser briga, meu irmão. Vai tudo ter. que é influenciador, Hollywood, vai ter. Então vai ter fala todo mundo querendo vir pra cá. câmera ali, Ed. O que o cara tem que fazer se ele quiser ir passear na tirolesa? Então, se você quiser, com um patrocínio do Inova Rio, que o Inova Rio vai te levar para essa experiência disruptiva e única na vida, de descer a tirolesa do Pão de Açúcar com mais 3 amigos, entra no nosso site, nessa postagem, Site? no Instagram. Nossa página. Instagram, TikTok, a gente vai... Mas é no Instagram. Vai É ser no Instagram. Instagram. Então pronto, Instagram. Então entra aqui nessa postagem que você tá vendo, digita aqui embaixo, @InovaRio, digita @um amigo seu. Não, peraí. Calma. Tem que estar curtindo a página do Ué, isso Nova é Rio. verdade. Tem que marcar 3 amigos. Não, cara, Colocar o você marca hashtag. um amigo por postagem, e aí você concorre por cada postagem. Pô, tu é difícil, hein? 3 pô. vezes, exatamente. Não, você... aí, arroba não, quero não. tirolesa. Você, quem ganhar, vai ganhar Olha 4 só, preste ingressos. atenção. Hashtag. Quem vai definir as regras é o Rodrigo. Deixa eu esclarecer. Mais fácil. Você vai só marcar
Eu quero tirolesa, arroba eu quero tirolesa, hashtag eu quero tirolesa. Segue, acompanha a gente. Quero tirolesa, não precisa eu quero. Tá ali, pronto. Quero tirolesa. Quero tirolesa. Boa, Quero gostei. tirolesa. Vamos corrigir o nome. Quero tirolesa. Hashtag quero tirolesa. Hashtag quero tirolesa, arroba quero tirolesa e vamos junto. Arroba, não precisa de criar. Para de perturbar meu sorteio, cara. Ó, eu sou marcado em sorteio todo dia. Eu sou marcado em sorteio todo dia, cara. Não perturba meu sorteio aqui, eu criei o sorteio aqui, pô. Sei lá, pô. Então tá lançado aí o desafio, você acompanhar a gente aí pelas redes sociais. E, gente, infelizmente... Estamos caminhando pro final aqui. Já deu aí mais de 1h30 de conversa, passa voando, né? E eu percebi que eu esqueci de dar alguns salves ainda aqui. Quero mandar um abraço aqui pro engenheiro civil Marcelo Barbosa Dias. Muito obrigado por acompanhar a gente. Marcelo, tamo junto aqui. Tamo junto, Sempre... Marcelinho. Marcelo. Vamos junto. O Botafoguense, mas Botafoguense agora não tá em alta, que tá em alta é o Fluminense, né? O Botafoguense, engenheiro mecânico Ricardo Pacheco. Obrigado, Ricardo. Ricardo. Engenheiro civil e surfista. Esse é outro nome, Opa, esse gosta de Meu esporte. Jorge. Anilson Júnior. Obrigado, Danilson, por acompanhar. Anilson, se prepara aí que vai ser irado depois do surf, tu e teus amigos descendo a tirolesa, hein? Imagina. Olha aí. Sim. Engenheiro civil, quando não tiver onda, vai andar de tirolesa. Pronto, vai tirar onda junto. O engenheiro civil Hugo Leonardo. E Salve, por fim, Hugo Leonardo. Abraço, meu irmão. E por fim, não menos importante, o engenheiro elétrico... Não, é que tá errado, o engenheiro não é elétrico. Engenheiro eletricista, tô corrigindo aqui que a produção errou, hein? Pô, Jonas Marinho. Muito obrigado, Jonas. Tamo Valeu junto, aí, irmão. Jonas. E eu posso mandar um abraço pro engenheiro especial nosso, Vamos lá. José Pellegrini. Trabalhou 57 anos na companhia Caminhões Pão de Açúcar. E ele é um grande engenheiro, entendeu? Ele deve estar ouvindo a gente aqui. Um beijo pra você, Pelé. Vamos Legal. marcar aí o José Isso. Pellegrini. Vai, já- show de bola. Eu pô. nem te conheço, mas já te admiro, meu irmão. Com 83 anos, uma sabedoria inacreditável. 57 anos trabalhando pra nós. Pô, tá aí Super um feliz. cara bacana pra trazer aqui, hein? Fantástico. Histórias Ô, assim Sandro, incríveis. vamos tentar Vamos provocar trazer. essa, trazer ele aqui, pô. Vamos trazer. O Pelé é uma pessoa inacreditável. Muito legal. Eu gostei de muito chamar o legal. Pellegrini de imagina- Pelé, meu irmão. Ó, Eu achei maneiro. Ele foi um grande montanhista. Casou com a filha da Janete Claire. Trabalhou Mas tem muita 57 história. anos, ou seja, exatamente histórias. Nasceu na Itália, veio pro Brasil. Olha, tem tanta. Irado. Tem muita coisa. Muita bom. coisa pra contar. Muito bom. Maravilhoso. Meu amigo. E é engenheiro. Porra, maravilhoso. Tá em importante, casa, mais vai tá em importante. casa. Você veio como convidado para ser co-host. Pronto, fechado. Ótimo. Meu amigo George Neder. Bom, Sandro, essa conversa, imaginar, sonhar o que o Rio vai ser, o que o Bondinho vai ser, tudo que vai gerar, ter o prazer de curtir um monumento que hoje eu já curto pra caramba, um parque, na verdade. A gente tem que cada vez mais olhar para aquilo ali como um parque que a gente frequenta, que a gente vai por diferentes atrações, como eu tenho ido nos últimos 2 finais de semana por causa dos shows. Então, ter um pouquinho dessa visão e do que vem por aí, como carioca, como frequentador, é maravilhoso. E acho que foi isso que todo mundo que assistiu hoje a gente curtiu. E que venham mais disso pro Rio, que vocês tenham outras ideias legais pra caramba, que a gente possa usufruir isso, que a gente possa fortalecer a nossa cidade, requalificar as nossas atrações, fazer o Rio de Janeiro acontecer. Parabéns por liderar esse processo e conta com a gente aí como, enfim, entusiastas desse projeto. E suas redes sociais, ô Jorge? Minhas redes, @George Neder. Aí, muito bem. Meu amigo Édipo Lázaro, suas considerações finais, Mig, suas redes Jorge, sociais. cara, eu vou te falar uma coisa. A experiência de participar do Inova Rio e ter acesso a pessoas como o Sandra. Como... Olha lá, hein? Pô, essa altura do campeonato, 45 do segundo tempo. O cara fica querendo como você. Mas tem pessoas como o Sandro Fernandes aqui na mesa. Acesso à história, acesso à personalidade, a pessoa Sandro, não só o engenheiro Sandro, mas a pessoa Sandro. É uma coisa que o Inova me permite que não tem preço.
Assim, tem duas, eu já citei isso em outras vezes, tem duas pessoas na minha vida que eu admiro muito, um deles já até faleceu, que sempre me diziam assim, quando eu era mais novo, para de ler autoajuda e vai ler biografia. Não, é meu pai e um tio meu. Só foi você que namorou. Meu pai e um tio meu. E eles falam quando eu era mais novo, para de ler autoajuda, que eu li aqueles livros de empresarial, não sei o quê. Para de ler isso e vai ler biografia. Isso que é melhor do que ler biografia, porque é ouvir a biografia contada da boca da pessoa e poder fazer pergunta. Então, assim, não é uma via de uma mão só, é uma via de duas mãos e, assim, cria-se um relacionamento. Ou seja, eu tenho a oportunidade de ter acesso. E assim, isso só é permitido graças a esse empreendimento em Nova Rio. Quero agradecer ao Jorge pelo convidado aí, que sempre é surpreendendo. Eu brinco assim, eu sou um eterno puxa-saco de todos os convidados, porque eu saio encantado com cada pessoa que senta nessa mesa, cara. Pra mim, isso é um dos momentos na minha semana que me reenergizam. Assim, isso é verdade. Renova minha fé, renova minha esperança. Hoje eu acordei meio triste de verdade. Às vezes você acorda meio desanimado com várias coisas. E duas coisas mudaram a minha vida. Eu saí de casa, eu estava no Rio de Janeiro e estava sol. Bicho, isso me reenergizou. E aí no final do dia eu tenho a oportunidade de sentar nessa mesa e te conhecer. Então, Sandro, obrigado por essa experiência. Obrigado, Jorge, por trazer. Obrigado, Miguel, pela oportunidade de estar aqui comigo. Que lindo, Ed! Esse é o sol, o Rio de Janeiro e que trio, hein? Redes sociais. Então é isso, muito obrigado. Redes sociais, Ed Poázaro em todos os lugares. Estou aberto aí para quem quiser fazer perguntas, compartilhar, conversar. Acho que eu sou o menos interessante dessa mesa, mas eu sou o mais interessado. Sandro, para fechar aqui também, primeiro, muito obrigado por você ter topado vir aqui hoje conversar com a gente. Parabéns por esse entusiasmo, sabe? Muitas vezes a gente vê o pessoal levando a vida profissional de uma forma sem se envolver de coração. E a gente, só pelo seu relato, a gente vê como você se envolve de coração. Isso é inspirador. Essa é a verdade. E que sejam mais 110 anos, 111, né? 111 anos de sucesso desse empreendimento disruptivo lá atrás, que vem se transformando e vem crescendo e construindo a cidade do Rio de Janeiro conjuntamente. Parabéns a quem está aí, o pessoal que constrói junto com você. Você é a liderança, mas eu sei que não é só você que está fazendo esse trabalho todo, mas parabéns a essa galera toda que está com você aí, capitaneando, trazendo esse ponto de referência para a cidade do Rio de Janeiro. E que, a gente precisa de gente assim aqui, porque o Rio, coitadinho, sofre muito. A gente tem aí, tanta coisa contrária, e quando vem uma coisa positiva assim, a gente tem que abraçar. E é isso que a gente comprou o compromisso aqui no Nova Rio, de abraçar os bons projetos. É um compromisso que eu sei que o Diário do Rio também tem, e nós do Nova Rio também compramos, de abraçar os bons projetos, as boas oportunidades para o Rio de Janeiro. Inclusive, Miguel, vamos falar dos nossos patrocinadores, né, cara? Eu falei no início. Eu não ouvi, não. Abis Rio. Não ouvi, não. Diário do Rio, Clube Empreendedor e Multa Caixa de Assistência do Sistema Confé CREA. Muito obrigado, nosso parceiro de sempre. E, pessoal, eu quero aqui agradecer. Realmente o que eu faço é de coração. Até me emociona um pouco falar isso, porque realmente é um propósito de vida, realmente. Eu quero impactar positivamente a vida de todos que eu me conecto. De todos. Quando eu falo todos, é 360 mesmo, é genuíno. E sabe, quando eu assumi a companhia, há 5 anos, nós éramos uma empresa focada no produto. A excelência teleférica no seu extremo. Assim, o único teleférico funciona 365 dias no ano. É inacreditável, assim, um exemplo. E aí nós começamos a caminhar para uma empresa focada no cliente, né, no seu visitante. Então a gente está caminhando cada vez mais. Então, quando a gente traz uma experiência dessa da tirolesa, quando a gente discute com os órgãos e queremos discutir com a sociedade o futuro do parque, um plano diretor, isso é uma empresa focada no cliente. Mas não é isso, não é aí onde eu quero parar. Eu quero ser uma empresa focada no humano.